Começando mais um episódio agora do Retratos Podcast, dessa vez um episódio extremamente especial, vocês já devem estar estranhando porque esse episódio saindo agora num domingo, e é realmente isso, domingo, Dia das Mães, e esse episódio especial realmente de Dia das Mães. Estou aqui com duas participantes, duas convidadas e também duas pessoas que entendem muito do que vão falar. Então agora eu quero apresentar elas, Aline Almedo e Kelly Damalho, isso mesmo? Errei? Isso, não. Certo. Acertei, então Kelly Damalho, para a gente conversar um pouquinho sobre toda essa fase de gravidez, gestação e de ter filhos, ser mamãe, né mamãe? Uhum. E também de como é todo esse cuidado, toda essa preparação para tudo isso. Então, meninas, muito bem-vindas. Muito obrigado por terem aceitado esse convite no meio da rotina de vocês. Gente, não se assustem se no meio do nosso podcast a Kelly receber alguma ligação que ela precisar sair, é porque realmente ela trabalha com isso. E agora, eu vou deixar a Kelly se apresentar primeiro, só para ela contar um pouquinho mais de tudo que ela faz e como ela cuida de tudo isso. Então, Kelly, por favor, se apresente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada, Aline, também pelo convite. É uma honra, né, estar aqui. Muito. E uma delícia também. Principalmente falar do que eu amo fazer, né, da minha paixão. Sou fisioterapeuta na saúde da mulher, fisioterapeuta obstétrica e agora fisioterapeuta em oncologia. E doula também, onde eu pude, né, preparar e participar de todo o parto aí da Aline também. Então, eu venho nessa caminhada também como doula, né, onde eu dou assistência para as mulheres desde a gestação, parto e o pós-parto. E, claro, que toda a parte da saúde da mulher abrange várias disfunções pélvicas, né, disfunções sexuais, uroginecológicas. Então, é bem aprofundado toda essa saúde da mulher. Então, você acompanha tudo isso desde o primeiro momento até o pós. Desde o primeiro momento até o pós-parto. Caramba, que legal. Desde o início lá, quando a paciente vem desde o início da gestação, que é o que a gente espera quando as médicas, né, acabam tendo essa indicação, porque hoje ainda, né, a paciente primeiro busca, né, o seu obstetra, pré-natal, e assim, algumas já, claro que vem, né, com o encaminhamento da médica, outras já, hoje a gente tem a via social, né, o Instagram, que então muito isso, né, acaba ajudando bastante as mamães a procurarem toda uma área multidisciplinar, não só a fisioterapia, como a nutrição, a educação física, que é muito importante em todo esse trajeto aí de preparação, tanto para parto, né, e para o pós-parto. Cara, que legal. Aline, se apresente para nós também, porque além de mamãe, você é uma mulher, uma pessoa e uma profissional excelente. Então, quem é a Aline Almedo? Aline Almedo é filha, mãe, esposa, empresária, atuante na área do desenvolvimento pessoal e amiga. Gente, é demais isso. Que show. Meninas, eu sou homem. E qual seria o link para um homem falar sobre o Dia das Mães, além de ser realmente uma homenagem para vocês também, mas qual que seria o meu link aqui e até para explicar para o pessoal já? Gente, quem ainda não sabe o porquê de tudo isso e dessas pessoas específicas na mesa, é porque eu fotografei o ensaio gestante da Aline. Na verdade, eu já fotografo a Aline e Rodrigo há anos. Falando nisso, tem um episódio também com o Dr. Rodrigo aqui já. Então, se você não assistiu, vai lá também. Mas a Aline e o Dr. Rodrigo, eu já acompanho eles há anos, fotografando eles. E eu fotografei o ensaio gestante da Aline e também participei desse momento, desse dia. E fotografei o parto também da Aline. Uhum. Então, esse momento, para mim, foi surreal, porque foi realmente uma experiência única. A gente vai falar sobre isso também. E esse foi o link, porque a Kelly que teve todo esse cuidado também com a Aline de tudo isso, e eu estava lá presente assistindo tudo isso, então para mim foi muito impactante. Então, além de realmente ser só uma pessoa convidando as duas aqui, eu participei desse momento e pude ver a emoção da Aline nesse dia e o cuidado e a atenção também da Kelly com o profissionalismo dela. Então é por isso que a gente está os três na mesa. Então, para hoje, Dia das Mães, meus parabéns já para você que é mamãe. Assista todo esse episódio que vai ser muito legal e muito emocionante. Eu tenho certeza absoluta disso. Se você ainda não se inscreveu,
já aproveita, se inscreve, curte, compartilha isso aqui bastante, ativa o sininho, que eu não vou ficar falando isso no meio do episódio. Por quê? Porque aqui a gente vai conversar realmente e voltar a atenção para essa mesa. Vamos lá, vamos do começo. Vamos do começo. Mas antes eu gostaria de agradecer a vocês com um convite super especial, nessa data tão especial, né, para todas as mamães que estejam nos ouvindo hoje e também para mim, né, que agora já é o segundo Dia das Mães com a Valentina em vida, né, aqui do lado de fora da barriguinha. E parabenizar você por esse trabalho incrível que você faz e esse conteúdo de grande valor que você está direcionando aí para as mamães e futuras mamães também. Amém, muito obrigado. Porque essa realmente é a ideia do podcast. É trazer assuntos relevantes sem ser só aquele papo de mesa de boteco para falar bobeira. Então, assim, claro que não chegamos ainda num nível de relevância nacional e tudo mais, mas eu tenho certeza que todos os episódios eles estão sendo pautados nessa base que é trazer algo que pode acrescentar para a vida de alguém. Sim. Então, não é prepotência, é realmente a busca nossa. É fazer algo que seja interessante para quem está assistindo isso ou ouvindo, não só perder 1 hora, 2 horas, mas para que realmente consiga tirar algo de legal daqui. Verdade, Rodolfo. Eu, por exemplo, se eu não fosse mãe, né, eu estivesse pensando hoje em engravidar, eu adoraria ouvir o que vai ser dito aqui hoje, principalmente com a presença aqui da Kelly, com a vasta experiência que ela teve e também com o meu relato de como eu cheguei até a Kelly, como foi o parto. Então, acho que vai ser de grande valor, sim. Exatamente isso. Mais um detalhe. Era para estar aqui nessa mesa hoje a Amanda. Amanda, eu sei que por conta do seu trabalho você não pôde estar aqui com a gente, mas a Amanda, ela descobriu que está grávida agora. Então, seria uma futura mamãe já que descobriu agora e estaria nessa mesa. Mas, mesmo que você não esteja aqui, Amanda, meus parabéns para você também nessa data, que já é o seu primeiro Dia das Mães. Parabéns, Amanda. Parabéns, que delícia. Amanda. Aproveita bastante esse momento, né, da gestação, que passa super rápido, né? Todo mundo fala, passa rápido, mas quando é na pele, quando a gente sente na pele, a gente fala, uau, agora chegou a hora, o bebê tá aí. E a gente sente um pouquinho da falta da barriguinha, tudo, mas parabéns para você. Pegando esse gancho já. Sim. E aí, qual foi a experiência na hora que você descobriu realmente que estava grávida? Qual foi a sensação? Foi uma sensação, assim, maravilhosa, né? Eu tava pensando sobre isso esses dias, Rodolfo. Foi maravilhoso, mas às vezes eu assisto alguns videozinhos no TikTok, sabe? Esses videozinhos de pessoal que tá há anos tentando engravidar, tudo. E eu acho tão lindo. Eu senti, sim, muita alegria, muita gratidão, mas não fui pega de surpresa, né? Porque a nossa gestação foi, assim, muito, assim, planejada, né? Não sei se o Rodrigo já comentou com você em algum outro momento. Então, nós nos preparamos para a gestação, nós marcamos um dia e falamos vai ser o ato da concepção. E é claro que não está nas nossas mãos somente, né? Sim. Nós fizemos nossa parte de preparo de corpo, exatamente o que precisa para a gestação, mas a palavra final vem lá de cima, né? Vem lá do alto. Exatamente. Mas para nossa honra e nossa alegria, nós planejamos, tivemos a concepção e no outro mês, que seria o positivo, né? Eu lembro certinho, a gente foi para uma missão na Amazônia, né? Então a Valentina já estava no forninho. Nossa. Mas eu não tinha certeza. Vou até falar uma coisa curiosa aqui, íntima e curiosa, mas é natural, né? Eu fazendo a mala para a missão e como ia pegar o período da minha menstruação, falei assim, Rodrigo, não sei se eu levo, se eu não levo, né? Mas eu precisava levar, vai que, né? Sim. Então eu coloquei lá e fomos normal. Quando eu voltei da missão, exatamente uma semana mais ou menos depois, acho que foi coisa de 4 dias, eu resolvi fazer o teste. Porque acho que estava uns 2 dias sem a menstruação, 3 mais ou menos. Mas eu tinha tanta certeza, Rodolfo, eu tinha tanta certeza. Caramba. Porque antes de ir para a missão, eu tinha sentido algumas coisas diferentes no meu corpo. Ok. E eu comecei a Você pesquisar, né? começa Como toda a sentir. mulher. Uhum. Olha, assim, parece que Corpo não é coisa da mostra minha sinais. cabeça, né? Mas, enfim, a gente só tem a certeza mesmo na hora que faz o teste. E aí, o Rodrigo estava trabalhando nesse dia
E eu fui lá e comprei um teste da farmácia, fiz e deu positivo. E eu fiquei muito feliz, né? E eu fiquei guardando para contar para ele à noite, na hora que ele chegasse. Então, quando ele chegou, tomou banho, eu falei, eu quero te contar uma coisa. Deixa eu te cortar agora, calma aí. Eu vou dar uma de João Kleber agora. Calma, para. Isso aí a gente vai chegar. Você falou que o corpo dá sinais. Quais são esses sinais que o corpo ele pode demonstrar realmente nessa alteração toda? Assim, a mulher, na verdade, eu acho que ela é cheia de sexto sentido. Ok. Né? É claro que, como a Aline disse, a gente precisa ter certeza, né? Então, hoje a gente sim, né? Quando você tem o atraso na menstruação, pode ser N fatores, né? Mas quando você está realmente naquela tentativa, né? Se você já tem atraso, se você sente também, às vezes, certas, né, enjoos, azia fora do normal, uma sonolência também. Tem mulheres que sentem, claro que tem mulheres que têm vários sintomas, e todos, principalmente aquelas que, né, desejam muito a gravidez, às vezes aquilo também começa a vir para o psicológico, né? Então, elas querem sentir tudo isso. Né? Então, mas o corpo da mulher, desde quando você já descobre o positivo, né, a parte hormonal muda. Caramba. Né? Então, assim, vários acontecimentos começam a acontecer. Você tem aqueles momentos que a mulher vai chorar muito. Então, o marido fica também sem saber o que vai fazer. Então, o hormônio muda desde o início, né, durante toda a gestação, e no pós-parto mais ainda. Porque daí a gente tem a queda desses hormônios. É verdade. E são bruscas. Então, assim, na gestação, vai lá em cima o pico de hormônio. Então, ela sente vários fatores ali. E claro que daí tem que começar a buscar realmente fazer um pré-natal logo de início, os exames. E hoje a gente tem, né, tanto o exame de farmácia para... Claro, assim, de início você faz o teste de farmácia, mas é claro que, né, é necessário ali o exame de sangue também para comprovar Pra ali validar, realmente, para realmente. validar o positivo, né, o tão sonhado positivo. Caramba. Agora volta, que eu quero saber como que foi a reação do Rodrigo. Tá. Então, só voltando aqui um pouquinho, né, que você me perguntou como que foi. Eu tive toda aquela alegria, a gratidão por ter sido muito de primeira, né? A primeira vez que nós Exatamente. decidimos engravidar. Mas não teve aquela surpresa, sabe? De, nossa, eu tô grávida, que pra mim já tava tão certa que Não foi um susto, né? Não foi um susto, E aí, quando eu vi aquele positivo, eu falei, uau, tem um bebê na minha barriga, né? E aí, isso é tão, assim, diferente, né? Coisas de Deus é muito surreal, né? Tinha um serzinho dentro da minha barriga. Então, aí, eu, toda tranquila, esperei o Rodrigo sair do banho. E aí, eu peguei o envelopinho que tava ali e eu falei, eu quero te mostrar uma coisa. E aí, eu mostrei pra ele positivo. Aí, a gente se abraçou, se emocionou junto, né? E agradecemos. E aí, depois daquilo, então, eu era mais distante. Caramba. Gente, é louco porque assim, ó, eu entendo que por mais que não tenha sido uma surpresa, mas deve mudar muita coisa na cabeça na hora que você cai a ficha e fala, caramba, ok, não foi surpresa, mas e agora? O que eu faço? Tá aqui. São muitas dúvidas, né? Muitas Exato. dúvidas. São acho que N fatores que começam a vir na mente, né? O que eu vou fazer agora? Quem que eu vou procurar? Exato. Eu vou ter um bebê, né? Então, assim, eu acho que assim, é uma euforia, é uma sensação de alegria e, ao mesmo tempo, eu acho que também, Aline, é claro que cada um, né? O indivíduo, ele é único, né? Então, cada um tem uma sensação diferente. Mas é de medo também, muitas vezes, né? Aquela mulher ali no íntimo, às vezes, né? É algo novo. Sim. Então, assim, ela precisa ser bem orientada. E, às vezes, você se sente assim, meu Deus, e agora? E palpites são inúmeros nessa fase da gestação. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes o que é um palpite ou um achismo pode atrapalhar todo esse percurso e tudo mais. No seu caso, eu acredito que foi um pouquinho mais tranquilo, porque o Dr. Rodrigo é médico. Então, toda essa orientação, esse background você já tinha. E aqui fica um fato curioso, para honrar também o trabalho do Dr. Rodrigo, porque isso eu falei para ele no episódio dele, e eu vou ressaltar também. Todo esse trabalho que ele faz também, ele sempre comentou comigo, com a Pamela, tudo, sobre a importância de fazer, e ele sempre comentou que
Rodolfo, é legal fazer tudo isso, porque quando vocês decidirem ter filho, vai estar tudo preparado, vai ser um ambiente seguro, propício, com o corpo já ajustado para isso. Tudo que ele sempre falou aconteceu na sua gestação. Exatamente. E assim, muito mais do que qualquer dica que ele possa dar na internet, que ele também é famoso na internet, mas muito mais do que qualquer dica, ele mostrou realmente o resultado do corpo. Na prática, né? Ou seja, um corpo saudável e tudo mais. Então, doutor Rodrigo, parabéns mais uma vez por conta disso, desse trabalho excelente. Claro que a saúde ajuda também e tudo mais. Então, não vou também puxar sardinha só para isso, porque eu sei que tem outros fatores também. E a gente não consegue falar só disso. E aí fica a pergunta, o que fazer nesse momento, Kelly? E na hora que a mamãe descobre, como que ela deve proceder para dar os primeiros passos em segurança disso tudo? Bom, claro que quando recebe, né, o positivo, é claro que, nem como eu falei, tem o teste de farmácia, que você vai ali, né, para tirar realmente a dúvida, e o final ali é o exame de sangue. E, claro, procurar, né, o seu médico, né, o seu obstetra, o pré-natal, para iniciar aí esse pré-natal e todos os exames que precisam ser feitos, né? Desde o primeiro ali, né, exame com relação a hemograma, né, toda a parte ali realmente para saber se está tudo bem com aquela mulher, com a gestação em si, e dar o primeiro passo, né, porque também tem toda a parte que precisa ser suplementada para aquela mulher. Então, tem, claro, como a Aline, ela teve uma preparação antes, né, desde atividade física, alimentação, preparar o corpo da mulher para receber a gestação. Mas a gente sabe que não, isso não é, né, nem com todas acontece essa preparação de antes. Então, precisa, sim, procurar primeiro o pré-natal, né, começar a fazer todos os exames, e aí, sim, toda uma equipe multidisciplinar, que é desde a parte de suplementação com a parte nutricional, né, a parte de atividade física, que é super importante, principalmente para a gente não, né, eu acho que deveria se falar mais sobre isso, principalmente para a gente evitar, por exemplo, gestação de alto risco, como pré-eclâmpsia, né, a hipertensão, diabetes gestacional. Então, quando a gente inicia isso, né, o mais cedo possível, a gente evita essa gestação de alto risco, porque é uma gestação de alto risco. Né, quando a gente tem a diabetes e a hipertensão, que pode gerar uma pré-eclâmpsia, isso também com relação ao parto, e às vezes a gestação, nesse caso, precisa, né, não se vai até realmente uma data limite. Então, se a pressão da mulher começa a subir, enfim, outras alterações, aí realmente... Então, por isso que a gente faz todo um pré-natal bem feito, com exames de ultrassom, né, exames de imagem, exames de sangue e tudo que se precisa aí para se manter uma gestação saudável. Mas também preparando toda a musculatura da mulher. Preparando toda a musculatura. Então, vem isso. Claro que primeiro toda aquela parte de exames, o pré-natal certinho. Buscar depois conhecimento para a via de parto, porque hoje a gente, né, as mulheres têm muito ainda isso de, eu quero um parto normal, então eu vou me preparar. E não, é independente da via de parto. Se você, né, é um parto cesárea ou um parto normal, né? Na saúde, na obstetrícia, 2 mais 2 não são 4. Né? Então, assim, o parto, ele é uma caixinha de surpresas. Então, toda mulher, ela foi feita fisiologicamente para se ter o bebê de forma de parto natural. Né? Só que a gente, né, é todo um processo avaliado ao longo da gestação. Então, algo que deveria ser falado também. Se tiver tudo bem, a maioria fala, se tiver tudo bem, a gente faz um parto normal. E não deveria ser assim. Tá tudo bem. Se algo der errado, a gente faz uma cesárea, porque é uma intervenção cirúrgica. O corpo foi feito para estar tudo bem, né? Ou seja, estão normalizando a cesárea, entende? Estão invertendo a ordem dos fatores. Exatamente. Caramba! Então, a fisioterapia, né, a fisioterapia obstétrica, a fisioterapia pélvica, principalmente como é conhecida, prepara o corpo da mulher independente dessa via de parto. Okay. Né, que é prevenção e tratamento. As pessoas só procuram a fisioterapia quando você sente que tem algo errado. Mas a fisioterapia, ela é uma prevenção. Então, a mulher passa por inúmeras transformações na gestação. Só querem remediar algo. Exatamente, físicas e hormonais. Sim. Então, a gente tem, né, a mulher, né, a gente tem o assoalho pélvico, tá, que é uma musculatura ali que sustenta os órgãos internamente, útero, bexiga e intestino. Sim. Quando a mulher está gestante, além desses órgãos, tem a sustentação agora de um bebê,
de um líquido amniótico, da placenta. Então, essa musculatura, ela é composta por fáscias, por ligamentos. Então, ela precisa ter função, ela precisa ter elasticidade, flexibilidade, principalmente para a gente evitar dores pélvicas, dor na região lombar, incontinência urinária, que muita gente acha que é natural, é comum, mas não é natural uma mulher perder urina, xixi quando espirra, quando tosse. Em nenhuma fase da vida, na verdade, né? Tanto homem quanto mulher. Sim. Então, não só isso, né? Mas preparar o corpo, a fisioterapia dá ferramentas para aquela mulher ter conhecimento do próprio corpo. Até porque acredito eu que num parto natural, quanto mais forte ela tiver, mais fácil fica. Faz sentido isso ou não? Sim, ela precisa... hoje, a gente tem na literatura, né, muita gente... Às vezes ainda tem alguns médicos que falam que a mulher precisa de repouso. Não existe mais repouso absoluto. Ela precisa ter um fortalecimento, ela precisa procurar uma atividade física. Um pilates, uma musculação. É claro que eu tenho aquelas pacientes que fizeram crossfit a vida inteira. Eu não vou colocar ela para fazer um pilates se ela não gostar, e ela não vai. Eu preciso que ela vá. É claro que precisa ser adaptado, ter profissionais que façam essa adaptação. Mas a mulher, ela é capaz, sim, de se manter a sua atividade física, adaptando ela para as dores, para não ter, né, realmente ali as intercorrências, e ela pode permanecer na atividade física. Então, uma mulher que está com a gestação ok, acompanhada, ela pode? Pode sim manter a sua atividade física. É excelente para que ela se prepare fisicamente até, não só para um parto normal, mas uma cesárea ela é uma intervenção onde são 7 camadas que se corta. Parece bem pequenininho, mas são 7 camadas. Caramba! Então, a gente tem ali depois aderências, né? Às vezes essas aderências acabam trazendo dores na região lombar, até dores pélvicas. E isso pode resultar também em dor na relação sexual, né? Tensão nessa musculatura de assoalho pélvico. Nós temos nódulos de tensão, às vezes, no trapézio. Tem o músculo períneo ali da região, né? Ele tem também esses nódulos de tensão. Caramba. Então, muitas mulheres sentem dor na relação sexual e muitas vezes é realmente, né, da cesárea. Então, isso, por exemplo, o parto normal, mas o parto normal vai deixar a vagina larga. Isso não existe, né? Ali é uma musculatura que precisa, sim, ser trabalhada, sensibilizada, né? A mulher precisa ter consciência dessa região, toda mulher precisa ter, né, conhecer o próprio corpo. Exato. Né? E a cesárea também, né? Você vai, quando tem aquele corte de 7 camadas, gera-se toda uma aderência. A mulher, depois, no pós-parto, ela precisa cuidar de um bebê. Então, ela vai sentar, ela vai levantar. Nossa. Né? Muitas vezes ela está sozinha, então ela precisa ter uma parede abdominal resistente para isso. Qual a diferença do pós das duas em nível de recuperação? O pós, claro que assim, ambas se passaram por, né, um parto, né? É toda uma gestação. O corpo se transformou durante 9 meses. Né? São 41 semanas, quase 10 meses aí. Não é em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses que esse corpo Exato, okay. vai retornar, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado muito com a mídia, né? Não, eu quero aquele corpo daquele jeito quando voltar. E assim, é um processo que precisa se respeitar o corpo. Então, a mulher, é claro que a gente tem que tomar cuidado porque tem muita autoestima nisso depois. Porque você tem o bebê e a mulher acaba por um tempo ficando ali... Se apagando, né? Então, o parto normal, nasceu o bebê realmente, assim, a Aline pode dizer também, né? Aquela dor, né? Você tem as contrações, é o único momento que a gente fala que a dor é normal. É o trabalho de parto. Porque você sentir dor não é normal. Exato. Né? Mas o trabalho de parto, sim. Vai vir as contrações, vão vir a dor. Aquilo é normal de acontecer, porque é um processo. Caramba, é verdade. Isso me fez lembrar algo aqui, Kelly. Assim que eu tive a Valentina, acho que no segundo dia... No segundo ou no primeiro dia, nós recebemos uma visita de um colega do Rodrigo, de uma colega que trabalhava lá na Santa Casa, que é onde foi a Valentina nasceu. E eu estava agachada, pegando coisas na mala, assim. E ela ficou olhando para mim, assim, e falou assim, nossa, ela já parece que não aconteceu nada, né? E foi exatamente assim que eu me senti, porque Passa, depois né? passou ali... A dor some ali. Acabou. De verdade? Nem eu... De verdade. Nem eu não lembrava, assim...
Nossa, eu preciso ter cuidado. Eu não preciso ter cuidado, eu preciso agir naturalmente, porque o meu corpo já está preparado para atuar naturalmente. É louco ouvir isso. A cesárea é uma cirurgia interna, então, onde tem pontos, então, querendo ou não, para evitar descência, que é a abertura dos pontos da cesárea, então, muita pressão ali, né, na região abdominal. Então, por isso, das orientações que a gente tem durante a gestação, né, ali durante o parto, e ali o pós-parto imediato, né, que são os cuidados com essa cicatriz. Não que a mulher, depois de um parto normal, que ela também não tenha que ter os seus cuidados. Né? Como eu falei, é uma gestação, foi um parto. Então, às vezes, aquela mulher que teve o parto normal também, às vezes, tem uma laceração de períneo. Né, que é natural. É claro que a gente previne aí, principalmente com a fisioterapia pélvica, lacerações de grau 3, grau 4. Só que isso também não é o tamanho do bebê que vai rotular essa laceração ali na região do períneo. Hoje a gente também tem algo que se chama episiotomia, né? Se tinha episiotomia é o pique que se faz ali na região ali, né, da vagina, onde se faz um corte. Tá? Isso é feito pelo médico, né? Antigamente se fazia isso de forma rotineira. E não é para ser feito, porque isso pode causar depois algumas intercorrências, como aderência, dor na relação. Então, hoje a gente trabalha na fisioterapia principalmente ajudando, né, de sensibilizar essa área, a parte respiratória, posicionamento para o parto. É claro que laceração, muitas vezes, principalmente na primeira gestação, vai acontecer dependendo da descida do bebê, de vários fatores. Mas a gente previne para que ela não seja extensa, né? E pode, sim, causar, às vezes, né, ali naquela região sensibilidade, então precisa de cuidados também. Mas a cesárea é uma cirurgia de médio e grande porte. Então, ela precisa ter uns cuidados, né, a mais do que, por exemplo, num parto normal. Ou seja, não podemos simplesmente romantizar a cesárea. Tem que ser algo realmente pensado, entender os cuidados de tudo. No caso do parto natural, quais são esses cuidados realmente desse pós e tudo mais que precisa ser feito também? No pós-parto, claro que primeiro a gente começa a gente fala que o preparo tem que ser, né? Quando aquela mulher chega durante a gestação, se faz durante a gestação. Que aí sim, a mulher, o corpo tem memórias. Então, para a gente reabilitar um corpo que a gente trabalhou durante a gestação, é muito mais fácil. Não que seja impossível também fazer isso no pós-parto, quando a gente não, né? Mas o ideal... Mas o ideal, claro, que seria no início ali da gestação até a concepção, né? Até o parto, na verdade, e o pós-parto, tá? Mas quando não, claro que os primeiros cuidados são... Hoje a gente não se vê mais a utilização de cinta. Né? Antigamente se usava mais. Hoje a gente tem a colocação do taping, que são as bandagens. Já se via muito mais na parte ortopédica, hoje em cirurgia plástica, né? Onde vai atuar naquele processo mais agudo ali. Então, ele é tanto para parto normal quanto para parto cesárea. Onde, né, são as bandagens colocadas de uma tensão adequada, né, para evitar edemas de início, inchaço, né, ajudar a uma propriocepção daquela musculatura com orientações para ativação. O tape somente realmente ele não é um milagre de todo mundo, acho que vai colocar e vai... Não. Então, os primeiros cuidados. E, claro, principalmente, nós temos a nossa região abdominal, nós precisamos ativar essa região. Claro. Então, a mulher ela precisa ter consciência dessa região após o parto, tanto abdominal, né, de ativação dessa região, quanto também da parte perineal, para não se ter depois intercorrências como principalmente os escapes de xixi, prolapso, que é, né, a descida dos órgãos pélvicos, que a gente fala descida da bexiga, descida do útero. Então, principalmente por isso que a gente faz para prevenir antes traumas perineais e também depois no pós-parto essa reabilitação para essa musculatura, reabilitar até para você voltar com tranquilidade para uma atividade física. Kelly, eu acredito que deve ter alguma mamãe assistindo agora que ela já deve estar querendo arrancar os cabelos da mão, porque os hormônios estão lá em cima. E ela já deve estar desesperada, porque ela está entrando aí no seu 6º mês de gestação e só descobriu isso agora, te ouvindo. O que essa mamãe deveria fazer agora, sendo que ela não teve esse primeiro acompanhamento? Como que ela ainda pode se tranquilizar para ter algo saudável, ter uma gestação ainda esse finalzinho saudável? Mesmo que seja o finalzinho, dá tempo ainda, né? Eu tenho algumas pacientes que chegam para mim ali, né, nessa fase 7º mês também,
né? Então, é claro que a gente... muita coisa a gente não vai trabalhar naquilo que se passou, e sim dar prioridade para aquele momento e até mesmo pensando no pós-parto. Ok. Tá? Então, sim, dá para trabalhar com a fisioterapia pélvica, mesmo nesse final da gestação, né? Principalmente avaliando essa região perineal, a função da musculatura, ver como que ela está de dores também, para aliviar dicas, né? E, claro, eu acho muito importante a atividade física durante a gestação, mesmo que nos faça, né, no finalzinho ali, mas procure, então, a fisioterapia, ou, né, nem que seja, nunca fez nenhuma atividade. O Pilates é uma atividade que, assim, ela não tem impacto. Então, é algo assim que, principalmente aquelas que não têm, né, nunca fizeram atividade física, eu acho que é uma atividade física ali para aquelas mamães que não tem aquela Traz uma prática, segurança traz uma maior. segurança maior. Não fiz nada. Não tem problema, né? Comece a procurar profissionais para te auxiliar com relação a isso, né? Principalmente a fisioterapia, ela vai te trazer também dicas de exercícios do que você pode ou não pode fazer. Isso também aquelas que já tiveram o seu bebê, tá no pós-parto, ou a fisioterapia tanto no pós-parto imediato quanto daqui 1, 2, 3 anos, mesmo que ela tiver 3 anos de pós-parto, a gente consegue reabilitar algo ainda que esteja incomodando daquela região perineal, daquela região, até mesmo com relação à cicatriz da cesárea, às vezes aderências que possam ter. Então, a gente, através de terapia manual, exercícios e avaliação daquela musculatura, a gente consegue ganhar muita coisa ali nesse processo. Ou seja, se você já está aí no seu segundo, indo para o 3º ano, depois da gestação e tudo mais, e sente algum desconforto ainda, já sabe que tem como te ajudar. Procura depois a Kelly, já fica a dica também para você. Agora, Aline, vamos lá. Agora é com você. Muitas mulheres sofrem uma alteração de hormônio extrema, na verdade todas. Mas como que foi a sua relação no período da gestação com a autoestima? Por que eu falo isso? Porque muitas mulheres afetam demais, não conseguem se olhar no espelho, outras se sentem incríveis. Uhum. E eu tenho certeza que a Kelly também pode explicar bastante sobre isso. Mas como que foi isso para você? Falar. Vou pegar um gancho aqui no início da conversa que a Kelly falou assim, quando você geralmente, né, quando se descobre a gestação, vem aquele mix de emoções, aqueles medos, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer? E eu estava ouvindo você falar isso e pensando que a minha gestação, ela foi extraordinária, assim, realmente, porque desde o início, a contar que eu e o Rodrigo somos muito calmos, né? Muito. Né? Você, amigo, sabe? Então, eu acho que, assim, os sentimentos envolvidos, a forma como você vê a vida, interfere diretamente no resultado, né? Da gestação em si e todo o período. Então, desde o início, eu não tive medo, eu não pensei o que ia acontecer, eu simplesmente pensei, eu tô grávida. Como eu sempre imaginei, né? A gente se programou para este momento, mas eu sempre me vi uma gestante, uma futura mamãe. Então, eu entendi que seria um processo natural, seria positivo, e eu já criei que a minha gestação seria maravilhosa, né? Seria extraordinária como foi. E os meus sentimentos em relação a mim, ao corpo, foram positivos. Por conta desse preparo mental. Sim, mental, que nem você falou, né? Eu tive um médico, né? Então, todo esse conhecimento que ele passa para os pacientes e aplica na nossa vida foi fundamental. Por quê? Os hormônios estavam sendo tratados desde longas datas, né? Okay. De parte mais especial para a gestação, sim, teve uns cuidados maiores para a gestação, mas eu já era suplementada de longos anos. A prática da atividade, né? Eu era naquele então muito ativa. Eu lembro que eu fazia musculação, fazia Krav Maga e também o Pilates. Nossa. Então, já era do meu natural aquilo, né? Então, entrou na gestação como um natural, super... natural e um efeito muito bom, porque a Kelly estava falando sobre a necessidade de fazer uma atividade física. É importante, não só para fortalecer a musculatura desse corpo que está levando um bebê e também tem o preparo para a hora do nascimento,
mas a consciência corporal muda, né? E quando você faz uma atividade, principalmente como Pilates, você aumenta esse nível de consciência. E ter a consciência é você entender, perceber o teu corpo. Isso é fundamental. Então, eu sim, era como uma dessas que você falou, que me senti com a autoestima muito bem. Por quê? Um dos meus receios lá atrás, né, dos meus medos lá atrás, antes de ser tratada pelo Rodrigo, era engordar na gestação, né? Porque eu não posso deixar de mencionar aqui que eu tenho predisposição para engordar. E aí, quando eu vi as mamães, né, ao longo da minha vida engordando, parece que é como se fosse já esperado, né? Você vai engravidar, você vai engordar. E tanto que existe uma fala, comumente dita por aí, que acaba soando como natural, mas não é. Mamães ficam alertas. Que você precisa comer por 2 na gestação. Você escuta muito isso. É verdade. Quem nunca ouviu falar isso? Você precisa comer por 2, você precisa comer, né? O que aconteceu? Vou até contar uma experiência minha aqui. Por favor. No início do meu preparo, assim, quando me fugiu a pré-natal. No início do meu pré-natal, o médico, porque eu perdi muito peso no início, né? Mas eu perdi um peso, estava dentro do controle, porque estava dentro do meu saudável. Mas por eu ter muito enjoo, no início da gestação, até 4 meses eu enjoei muito, então não parava nada, desde o café da manhã até a janta. E um dia eu lembro certinho, eu fui no consultório do médico e para ele, cada número que eu perdia na balança era de arrepiar, ele ficava preocupado, né? E eu falei assim, então tá quase chegando no meu ideal, doutor. Toda otimista, feliz, animada. Por quê? Porque não é só o padrão. Sim, é como eu tô. Não é o balanço, não é o peso da balança que vai definir. Tem que avaliar como que tá a minha vitalidade. Tipo assim, né? Entende? Sim. Eu tô emagrecendo, sim, mas os exames estão perfeitos. A minha pele, a minha barriga. Então, eu fiquei muito... a minha autoestima melhorou muito, né? Ficou bem fortalecida. Porque eu vi uma barriguinha linda. Sabe? Ali não tinha quase gordura, então ficou uma gestação bonita, eu me senti bonita, né? Senti uma gestante bonita, então teve todo esse preparo, né? Até porque as fotos que nós fizemos da sua gestação, o que foi aquilo, hein? Eu vim no caminho pensando, foi um arraso, né? O nosso ensaio. Gente, eu acho que se você quiser colocar umas fotinhas no meio, vai ficar bem legal. Isso eu vou deixar para eles pesquisarem no nosso Instagram depois. Combinado. Porque, gente... Fica até uma dica como inspiração, né? Porque eu lembro quando eu te procurei para esse ensaio, que eu queria... Tanto que foi bem no finalzinho, lembra? Eu queria algo especial, mas que fugisse um pouco assim do convencional. Não que não seja legal, né? Sim, eu acho linda aquelas fotos de estúdio com aquelas roupas, tudo. Mas eu queria algo assim... Mostrasse mais você. Você falou a palavra. E o Rodolfo, Kelly, impressionante. Você falou a palavra certa. Ele conseguiu captar a essência. Então, tudo isso que eu falei agora de como eu me senti na gestação, me vem aquela imagem... Eu segurando assim na porta, sabe? Lembro. Que veio um brilho assim. Relata assim, o momento que eu estava vivendo. Tanto de alegria, de contentamento, de vitalidade, de vou ser mamãe, né? Foi incrível. É o que eu falo assim, ó. A foto e esse tipo de trabalho. Então, já fica até a dica para as mulheres que estão vivendo esse momento, mas que muitas vezes estão com essa autoestima baixa. Faça sim o seu ensaio, mas procure um bom profissional. Por quê? E agora eu não vou puxar sardinha só para mim, mas procure um bom profissional, porque muitas vezes a sua autoestima não está realmente deixando você enxergar que você tá linda, que você tá com uma barriga bonita, porque às vezes a imagem que você tem visto no espelho, a sua cabeça está distorcida e a Aline vai poder confirmar isso também. Mas quando você pega, acha um bom profissional, cuida da maquiagem, cuida do seu cabelo, tem esse dia para você se sentir bem novamente, ter esse fôlego e faz as fotos. Na hora que você pega isso e olha e fala, sou eu, mesmo grávida eu tô bonita, a chave vira. Então, se a sua autoestima tá baixa, fica essa dica, mas quais outras dicas que vocês podem dar para isso? Assim, ó,
É natural, é claro que, né, como a Aline falou, para ela, né, foi toda uma preparação, ela se sentiu bem, ela já fazia atividade física, ela procurou os profissionais. Eu lembro do primeiro dia que a gente se encontrou, lembra? Eu lembro também, Quando nossa você falou reunião. do médico, você olhou assim para mim, e aí foi o start de tudo. Foi. Mas acho que eu falo que troca de olhares é muito bom, né? Sim. Eu falo que você cria um vínculo com a paciente. Nós estávamos lendo, fazendo leitura, né, no olhar uma da outra. Foi, assim, a primeira vez que a gente se viu. Então, acho que a gente, quando, né, a gente trabalha muito com, né, a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, a gente lê, né, quem está ali na nossa frente. Exato. Então, é muito gostoso isso. Mas eu tenho aquelas mães, né, e é natural também. Às vezes, você descobriu positivo, você ficar perdida, não foi algo planejado. Sim. Você não romantizar aquilo para você, né? Tem muitas Ok. mulheres que não se sentem, né, lindas, maravilhosas com a gestação e sentem várias outras. Tudo bem também, Sim. né? Procurar, né, sempre informações, pessoas que vão estar ali para te somar, né, para te ajudar com relação, que nem você falou assim, numa maquiagem, uma foto, comprar, né, algo confortável para você, algo que te dê prazer, Exato. sair para um jantar ou sair para tomar um sorvete, ou enfim, eu falo que são coisas para te fazerem se sentir bem naquele momento que você não está, mas natural também ela não se sentir bem com o corpo, Sim. não se sentir bem. Eu falo até mesmo para o trabalho de parto, né? Eu não romantizo o trabalho de parto, porque eu falo que é algo individual. Ok. E o parto normal, 80% dele é psicológico. Por quê? Quando você... É claro, por isso que é, né, toda uma preparação, né? Mas quando você chega ali, aquilo tem que estar dentro de você. Você precisa se entregar para aquele momento. Então, quando você escolhe os profissionais ao seu lado, e até mesmo o médico, você cria uma ligação, uma empatia e uma segurança. Você precisa se sentir seguro para você se entregar. É como se fosse uma relação. É uma relação. Sim. Você Literalmente. Literalmente. Então, ela se entrega naquele momento. Então, aquilo tem que estar dentro de você. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou capaz. Né? E se não conseguir também, tudo bem. Sim. Né? É um momento que as pessoas estão ali para respeitar o seu momento. O parto não é meu como doula, como fisioterapeuta, do médico, é da mulher. Nós estamos ali em toda a gestação para intervir, para ajudar quando necessário, né? Independente da via, com relação à autoestima, né? Que a gente sabe que os hormônios, né? Então, assim, eu falo que a fisioterapia também é um momento onde ela se entrega ali, onde a gente vai conversar, onde a gente vai, né, falar sobre o corpo, onde eu vou dar conhecimento do próprio corpo para ela se sentir à vontade também. Algo também muito comum, né, que a gente precisa falar também é com relação à sexualidade. Né? Muitas ali se prendem um pouco com relação a isso também, né, de manter a relação com o marido. É claro que ambos têm que se sentir bem nesse momento, buscar posições que se sintam confortável, mas se uma gestação está bem, está ok, não tem o porquê se preocupar, né, se não tem nenhum indício ali, né, com sangramento, né, claro, quando tem toda a parte obstétrica ali do pré-natal e do seu médico. Todos os cuidados. Todos os cuidados, mas é uma gestação, né, sem risco algum. Não é uma doença. Não é uma doença, pode se manter. E isso faz bem, né? Favorece. Favorece. Né? Favorece. Acho sim. que você também, né, passou, né, tem toda a gestação. Falar sobre isso, eu acho que é muito válido para a mulher também. Com certeza. Importante conversar entre casal, né? Porque às vezes, vamos supor, o homem acha que é um momento sensível da mulher, não quer tocar, não quer... Não é uma doença, a gestação não é uma doença, né? E como a Kelly falou, se não há uma contraindicação para isso... Vida que segue até o nascimento do bebê, gente. E aí, pode ser um perigo. Se o casal não tiver um diálogo bem estabelecido, por quê? Esse cuidado do marido para a mulher pode soar como afastamento. Sim. E aí, na cabeça da mulher, pode interferir e mudar tudo isso. Uma dica bem rapidinha, como profissional de imagem, tudo mais e autoestima, não pense apenas no seu conforto, muitas vezes. Por quê? É muito normal da mulher, da gestante, falar assim, eu quero roupa larga, eu quero me sentir bem, eu quero estar confortável. Eu sei que é importante, mas tira um tempo, uma vez por semana ali, para sair e se arrumar. Não precisa fazer nada caro, não precisa fazer Exatamente. nada. Mas só o fato de você se ver bonita, se ver bem, se ver arrumada, já não vai deixar sua autoestima cair. Isso é muito importante. E essa questão da autoestima, né? Que a Kelly falou, né?
Se a sua gestação foi pega de surpresa, se você não era o momento, se você, né, pro casal e a autoestima já não estava legal, aqui é daqui para frente. O que eu vou fazer daqui para frente? É possível melhorar sim a autoestima. Como? Trazendo recursos que te façam bem. Se é caminhar, de repente, numa área verde, se é colocar os pezinhos na água e relaxar, passar um batom, né? Existem vários recursos e a autoestima ela se cria assim. Quando você mostra para você mesmo que você é importante. Nos detalhes. Exatamente. Então, assim, ó, como que eu me sinto mais bonita? Não é só olhar no espelho e aquilo que você vê. Né? É claro que aí é um trabalho da mente, né? Sim. É preciso identificar ali o que você tem de... quando você olha no espelho, o que te chama a atenção? Existe alguma coisa ali que é diferente em você. De repente a pessoa gosta do olho, é da boca, é do cabelo. E aí à medida que você vai dando cuidados para si, não, hoje eu vou tomar mais água. Olha que simples, Rodolfo. Hoje eu vou tomar mais água porque eu entendo que isso é importante para mim, para o meu corpo, para minha gestação. É um cuidado, você entende? É um autocuidado. Tudo que eu faço em pró de mim, nem que for um banho mais demorado, olha que coisa incrível. Na correria do dia a dia... Põe uma lavanda lá no banheiro. Exatamente. Comprei um sabonete mais especial, que tem um cheirinho que eu gosto. Para se curtir realmente. Sim, porque aquele momento que você se dá um cuidadinho... Aí você está mostrando para si que você é importante, que você merece esse valor. Então, um detalhe aqui, outro aqui, vai reforçando a autoestima, que vai começando de dentro para fora. E aí você falou da questão do ensaio, né? Da fotografia. Por que a pessoa ela se sente mais bonita quando ela faz um ensaio fotográfico? Porque ela parou para se cuidar. Então, vai ser o ensaio, vai ser o momento que ela fala, não, então eu vou cuidar do meu cabelo. Exato. Então, eu vou pintar minha unha. Né? Exato. E aí coisas que ela não faz no dia a dia, porque a correria não deixa, ou até por causa da autoestima baixa, ela não faz, naquele momento ela faz. Então ela vai escolher uma roupa que ela se sente melhor. Aí depois tem o trabalho fotográfico, onde o profissional vai pegar as posições, os ângulos que favorecem a beleza dela. Então é aquilo, eu parei um tempo para me cuidar. E é assim que se constrói, não é assim de repente, acordei hoje... É um processo de todo dia da construção. Nada, né? Nada vem do nada. Mesmo o pós-parto, né? Onde a parte hormonal cai demais. É ali 10 dias depois do seu puerpério, a parte hormonal tem um declínio. Então, é onde a mulher, muitas vezes, claro que tem que sempre ver todos os sinais, sintomas, porque sim, a gente tem relatos muito ainda de depressão pós-parto. Sim. Né? Então, tem sinais, né? Procurar o médico ali de imediato. Então, tem aquelas que já têm aquela predisposição até mesmo antes da né? Durante a gestação. E claro que isso acontece. O seu corpo mudou durante 9 meses. Aí, de repente, você já não tem mais a gestação. Aí gera ali todo um desconforto, onde você às vezes tem estrias, né? A parte estética é muito importante. Muito. É claro que a gente não tem, a gente precisa da parte funcional também, né, daquele corpo, né, você se sentir bem na hora que você levanta, senta sem as dores. É claro que, né, dependendo de cada, né, da via de parto, existe muito isso. É o cansaço, é a fadiga. Então, o bebê demanda muito de você. Então, ele vai querer colo, ele vai querer peito, ele vai querer, né? Então, você tem a fadiga, você tem o cansaço, você tem as olheiras. É você ficar de pijama o dia inteiro, às vezes, né? E tem a preocupação também, preocupação. Né? Porque no início você se preocupa com tudo. É novo, né? Ainda mais quando é a primeira gestação. Tudo é novo. Então, até você entender o que é normal e o que não é, tem aquela preocupação. Então, tudo isso cansa a mulher, né? A amamentação é um desafio. Sim, Muita é um gente se desafio. preocupa muito com só a gestação, com o parto. Mas a amamentação é um desafio que leva um bom tempo. Né? Então, não é a amamentação, é você e o bebê. Né? É você achar a sua rotina junto com o bebê, é você achar o posicionamento, é você achar, né, tem todo o processo ali do bebê estar bem, você, né, é a pega correta, às vezes, né, o mamilo ali que machuca, então aquilo às vezes, né, na hora da amamentação aquilo você está com a dor, então vem aquele cansaço, aquela fadiga. É um conjunto, então a cabeça, né, ali não para. E o corpo às vezes não está, a cabeça, né, não anda no mesmo processo. E aí você tem que delegar também.
né? E as pessoas que estão à volta, elas têm que ser uma rede de apoio. Rede de apoio é alguém que vai ali para levar, né, uma marmita, uma fruta, e não aquela pessoa que vai lá para tomar um café e deixar a xícara. Eu já escutei uma professora uma vez falando isso. E né? faz total sentido. E faz total sentido. Então, assim, saber que respeitar o seu momento também, a sua casa, saber que você está num processo de adaptação. Você, né, algo novo ali, e o seu, né, o seu companheiro. Você como profissional, qual é o tempo médio que o seu olhar indicaria essa mulher ainda ter esse momento dela sem receber visitas? Porque tem gente que já quer colocar a família em casa no dia seguinte. E para um olhar de uma profissional, primeiro, depois eu vou querer saber o seu também. Qual seria um tempo para ela pegar, viver um pouco disso, se acostumando para falar assim, ó, agora eu consegui colocar a cabeça um pouquinho em ordem para falar assim, agora vai. Eu acho assim, não tem um tempo, acho que é o tempo dela. Okay. Né? É claro que hoje a gente tem que ter a visão também, principalmente da pediatra, né, do médico, porque o bebê ele não tem todas as vacinas, então isso tem que ser respeitado. As pessoas querem visitar, mas tem muitas daquelas que já passaram pelo puerpério também, né? Então não adianta a gente julgar. Okay. Né? Então, assim, você imagina, né? Acabou de ter o bebê, aí todo mundo quer visitar na maternidade. Ou, assim, o Covid, né, trouxe muito esse bloqueio. Então, hoje, não tem muito disso de ir na maternidade, porque, né, se proibiu muito isso de... Então, assim, são visitas, assim, horários mais restritos, então as pessoas também começaram a respeitar um pouquinho mais esse tempo. E a mulher está ali, amamentando, acabou de ter o seu bebê, então é todo um processo, ela está em adaptação com o marido, com o bebê, é o bebê que chora, aí tem que trocar, tem que aprender, às vezes o bebê começa a chorar, você não sabe o que você tem que fazer. Literalmente, né? Então eu fiz um curso, né, dentro da minha área de consultoria de amamentação, de vários cursos que eu fiz, né? Mas para entender melhor todo esse processo. E foi um dos cursos mais, eu não digo difíceis, mas mais desafiadores que eu fiz, porque são inúmeros fatores que você, né, tem ali. É a mãe que às vezes, né, principalmente quando é uma cesárea, né, onde ela está operada e ela precisa levantar, sentar, pegar o bebê, enfim, é todo um processo ali dentro de casa. Então, eu acho que o psicológico também, claro, prestar atenção em como que ela... Né, claro, vai ter aquele momento que ela vai entrar no chuveiro e ela vai chorar. Às vezes é o cansaço, não dorme, né? E é importante falar, porque pelo que você está explicando até agora, esse momento também tem que ser respeitado, porque é normal. Então, não é também para a mulher surtar se acontecer e se achar que está acabando o mundo. É normal chorar, desabar às vezes. É, porque a parte hormonal está agindo também ali. O cansaço, a fadiga, são noites sem dormir, né? Às vezes aquele mamilo está machucado, você está dando... Às vezes né, a pega está incorreta, ou às vezes o bebê, né, acha que está com fome, e aí está chorando, aí você não sabe o que fazer. Então, você imagina aquele a cabeça, desespero. Aquele desespero. A Aline, acho que... Né, é claro que cada uma vive num processo diferente, mas tem gente que tem bastante rede de apoio. E tem aquelas pessoas que não têm. Ou seja, a dica, então, neste caso é se cerque das melhores pessoas. Melhores pessoas, exatamente. E uma coisa importante que ele falou, tem gente que não tem rede de apoio, como é mãe solo, não tem um esposo. É verdade. Então, fica mais grave ainda, né? Então, é preciso, o que mesmo que você falou? Cercar de pessoas positivas, que vêm para somar. Aline, você como profissional realmente do desenvolvimento pessoal e tudo, que dicas agora você daria para essa mamãe que ela não teve esse background de apoio, que ela é sozinha, muitas vezes abandonada e tudo mais? O que você daria para ajudar ela a fortalecer a mente dela nesse processo que ela vai precisar passar e muitas vezes ela não vai ter esse mesmo cuidado? Como que ela poderia fortalecer primeiro a mente dela para trazer essa segurança e a força que ela precisa nesse momento? Primeiro, Rodolfo, é entender que, embora vai ser desafiador, porque vai ser, todo começo é desafiador, independente de ter o esposo, de ter rede de apoios ou não, é desafiador, porque são muitas mudanças. Muito o novo, né? Que você vai aprender a lidar ali no momento, às vezes, da canseira,
da correria, de não ter tempo nem de se alimentar, porque isso acontece nos primeiros momentos de vida do bebê. Mas entender que ela pode, que ela tem forças para isso, e ela precisa buscar dentro dela essa força. E como? Entendendo quem ela é, né? É claro que é um momento de fragilidade e muitas vezes a gente se coloca como vítima. E aí, quando você se põe numa situação como vítima, independente de qual seja essa situação, você praticamente faz assim, ó, eu me entrego, né? E é um momento que ela precisa ter força. Então, olhar para a situação e entender que é um desafio e que ela pode, sim, ela é forte o suficiente, porque nós, mamães, temos uma força, amigo, que eu fui perceber na caminhada, né? É aquilo que fala que a gente vira uma leoa, é verdade. Na hora que a gente precisa agir pelo bem do nosso tesourinho ali, você cria... Eu fiz coisas, eu lembro que quando eu estava sozinha, né? Porque nem todo o tempo eu tive o Rodrigo, ele trabalhava, né? Então, eu tive momentos de eu pegar coisas com o pé, sabe? Tá segurando o bebezinho, pegar coisas com o pé. Eu fiz cada coisa durante os primeiros meses que eu falei, uau, né? Então, assim, ó, você pode, você é capaz. Precisa ter muita presença e perceber os sentimentos, porque os sentimentos é o que move a gente, né? Os sentimentos, os pensamentos fazem a gente agir de forma positiva ou negativa. Okay. Então, é desafiador, mas ter a consciência. E ter a consciência é falar, pá, espera, fechar os olhinhos e perceber que momento é esse que eu tô. O que eu posso fazer de melhor aqui para mim e pelo meu bebê? Que tipo de músicas que eu vou ouvir? Que tipo de conteúdos eu vou assistir no meu momento de hora vagas? Porque é uma demanda grande? É sim. Mas você está ali lavando uma louça, tomando o seu banho, nem que seja muito rápido, coloca um podcast, um vídeo no YouTube de alguém falando positivamente sobre a vida, né? Porque é o que eu vou olhar, é o que eu vou pensar, é o que eu vou sentir que vai determinar o meu agora e o meu futuro. É o que eu vou absorver, né? Exatamente. Então, se atentar com os pensamentos que eu vou dormir, os pensamentos que eu vou acordar e entender que ali é um ser único, totalmente independente, que independente da sua situação atual, da escolha do passado, do agora, é um ser ali seu, que depende de você. Qual que é o seu melhor? O que você pode fazer de melhor por ele e por você, sempre. E ter a certeza que o tempo passa. Ou Sim. seja, se está em uma fase ruim, fica firme, o tempo passa. Tempo passa. Tudo passa. As pessoas falavam mesmo, vai passar e cada fase é única. E aí veio os novos desafios, mas você olha para trás e fala, gente, olha o que eu passei. Olha o que eu resisti. E aí vem quem sou eu? Que mulher é essa que existe dentro de mim, que foi capaz de superar tudo isso, com dedicação, com amor, com zelo, dentro dos conflitos emocionais, dentro dos conflitos do dia a dia. Mas é isso, todas nós podemos e temos um potencial dentro de nós que muitas vezes a gente só conhece na hora que precisa ali mesmo. E é isso, e aí eu falo que, complementando, é nessa hora que a gente vê que não existe essa história de sexo frágil. É aí que você vê que, na verdade, as mulheres são muito mais fortes e muito mais resistentes que os homens. Ela passa por todo um processo, né? Desde ali da gestação, tem, né, toda a parte do parto, independente dessa via, o pós-parto. Então, muitas vezes, ela se pega pensando nisso tudo, né? Eu participo de um projeto que chama Maio Furtacor agora, né? A gente, né, vai ter até uma live aí com profissionais, que é a Melissa, que é a osteopata, a Fono, que é a Carla Borges, a Silene, que é consultora de amamentação, que é saúde mental importa. Caramba! Né? Em saúde materna, né, importa. Saúde mental materna importa. Então, é algo que é para ter realmente essa visão, né? Ajudar essas mulheres com rede de apoio, falar sobre todo um contexto. Já tem data para isso acontecer? Tem várias lives. Ali no meu Instagram tem, né? A primeira vai ser segunda-feira agora, dia 13, às 20 horas, que é eu, a consultora, a Silene, a Melissa e a Fono, que é a Carla. E tem várias outras profissionais, né? Desde pediatra, Giovana, a doutora Fernanda Floresi, tem, né, vários profissionais dessa área atuante, né, para falar sobre esse assunto, falar sobre... Então já fica a dica para todo mundo já não perder também. Só o conteúdo já promete, porque é importante, né? Uma coisa que eu queria deixar aqui
de valor para as mamães, futuras mamães, é que a falta de entendimento, de conhecimento faz com que a gente sofra sem necessidade às vezes. Por exemplo, conteúdo riquíssimo, onde vai falar sobre a amamentação, a questão da mente, né? E outra, dúvidas que a gente tem. A Silene é uma querida. Ela me ajudou, né, no início, porque a gente, né, eu pensava assim, nasceu, vai grudar aqui no mamar e pronto, é a força da natureza, né? Não, eu tive na maternidade desafios com a amamentação, já começou lá. Então, tive que pedir auxílio. Então, é entender que existe para tudo, Rodolfo, para tudo, mamães, existe uma saída, uma solução. E a consultoria de amamentação é muito importante, né? É importante demais. Então, às vezes a gente fica pensando assim, os antigos faziam assim, assim, assado. Tudo bem, às vezes dá certo, às vezes não. Amiga, você pode me ajudar? Falar, né? Se abrir. Porque às vezes a sua amiga conhece alguém que passou por isso, que passou por aquilo e que vai te levar ao profissional ideal. Grupos de WhatsApp de mães existem bastante. Então, assim, buscar conhecimento, buscar soluções, não se conformar com aquilo que te faz doer. E é louco isso, porque assim, ó, na minha ignorância, a primeira coisa que passaria na minha cabeça sem essa informação é: vou pagar para alguém ensinar minha mulher que tem que dar o peito para criança? Eu tive um episódio que eu acompanhei um casal em trabalho de parto, até o Matheus, que foi a esposa dele. E aí um dia eu cheguei na casa dele, a esposa dele estava em trabalho de parto, e ele falou assim para mim e para a Silene, até ele, né? A Silene ajudou com a amamentação, eu acompanhei o trabalho de parto. Ele falou assim: que perfume você usa? Eu falei assim: perfume? Porque você chegou aqui, a minha mulher calmou, ficou tranquila. A Silene chega aqui, tudo fica calmo. Então, assim, para a mulher se sentir segura, aquilo é muito importante. E o marido também está presente nessa situação. Exato. Né? Ele está por dentro de tudo isso. Não só está ali olhando, mas participar de tudo isso. Então, foi até interessante ele ter falado isso assim: que perfume que você usa? E eu assim: perfume. Porque ela se tranquilizou, olha como está mais leve. Então, foi até algo bem... Que legal. Agora, eu vou puxar uma outra pergunta, agora mais séria. Quais são os pontos que você enxerga sobre as diferenças do parto natural para a cesárea e que tem que ser levados em consideração até para a segurança da mulher, não só para a romantização, seja da cesárea? Você, antes aqui, me falou alguns dados que eu não vou lembrar agora, mas vou pedir até para você repetir, porque para mim foi algo assustador a diferença do que deveria ser e do que acontece hoje entre a diferença do que é cesárea e do que é parto natural. Fala um pouquinho desses pontos específicos para a gente tentar frisar o máximo que possível esses pontos de segurança para a mulher, para a gente não esquecer nada nesse episódio. Bom, vamos lá. O Brasil, né, ele é o segundo país no mundo que mais faz cesárea. Tá? Então, a taxa aqui ainda é muito alta e cresce. Apesar de hoje ter as mulheres passarem, né, a buscar mais informações e profissionais, ainda a taxa é muito alta. Então, deveria ser, pela Organização Mundial da Saúde, 15%, e a taxa é perto de 90%. Nossa. E a cesárea, ela é uma cirurgia. Então, quando você busca uma cirurgia, é porque você precisa. Né? Não aleatoriamente eu vou lá e eu vou fazer. Então, quando a gente fala do parto normal e da cesárea, é claro que eu não sou, né, contra a cesárea. Pelo contrário, ela salva vidas quando precisa. Isso fique bem claro aqui. Ninguém está falando contra. Ninguém exatamente. Estamos trazendo a informação. Informação. Então, assim, a cesárea, a taxa é muito alta. O parto normal, ele é algo natural. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, né, são vários fatores. Né? Nós temos a parte hormonal, né? Quando tem a liberação ali de ocitocina, onde vai iniciar as contrações, nós temos as fases do trabalho de parto. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, e assim, ela não precisa ter sinais também. Né? Tem muita mulher que chega lá: mas eu estou de 40 semanas e eu não estou sentindo nada. Ok. Você não precisa ir no médico ele falar que o bebê está alto, que você não tem dilatação e que, não, o bebê não vai nascer. Nossa. Ninguém sabe. Então, assim, eu tenho pacientes que chegam até 41 semanas e entram em trabalho de parto.
e sem sentir nada, não precisa ter sinais. Mas eu tenho aquelas mulheres que, sim, às vezes, né, começa a sair o tampão, que é alguma coisa que começa a sair ali né, no colo do útero, né, a mulher sente cólicas, algumas contrações que são os pródomos, que é a primeira sensação ali, que são umas contrações que não têm uma evolução, né, um ritmo, mas aquelas mulheres que passam por esses sinais e aí entram em trabalho de parto. E tem aquelas que à noite vai dormir, a bolsa rompe e o bebê resolveu que quer nascer. E é isso. E é isso. Então, assim, você não precisa ter sinais para isso acontecer, né? Então, assim, só que quando o trabalho de parto acontece, o bebê sabe que vai nascer. Caramba. Porque ele quem escolhe o dia de nascer. A cesárea, não. Cesárea eletiva, a mulher vai lá, o médico vai lá e marca a cesárea, né? Então, assim, o parto normal tem uns benefícios até mesmo por conta disso. O pulmão é o último, né? O pulmão, ele é o último órgão ali a ser desenvolvido no nascimento. Então, muitas vezes se faz uma cesárea agendada ali com 38... Pela Organização Mundial, a cesárea ela só pode ser agendada a partir de 39 semanas de gestação. Já começou errado, então. Salvo, né, algo clinicamente que precisa ser feito antes. Mas é a partir de 39. Só que a gente tem muitos médicos hoje ainda, né, obstetras, que fazem, ou até mesmo as mulheres, por falta de informação, né? Chega ali no final da gestação, eu sei que é o peso, eu sei que é incômodo, por isso da importância de se preparar antes, para evitar toda, né? Para que se tenha uma gestação saudável e, né, com menos incômodos ali possível. Então, às vezes com 38 semanas, 37, não, o bebê está pronto. Quem sabe se o bebê está pronto ou não? Então, assim, aí vai lá e faz uma cesárea. E, claro, tem aqueles bebês que vão ficar super bem. Então, assim, a partir de 37 semanas, o bebê não é considerado mais prematuro. Ok. Tá? Só que isso não te diz que você precisa fazer uma cesárea eletiva. E aí você faz uma cesárea e aí a gente tem aquela taxa ainda de que é né, que não é tão correto assim, que o bebê não está com as 37 semanas. A gente tem a data da menstruação, a gente tem a data do ultrassom. E às vezes se faz uma cesárea e ele não está realmente, porque o pediatra tem a sua contagem também depois do nascimento da semana gestacional que o bebê está. Então, às vezes o bebê não está preparado e a parte respiratória muito menos. Nossa. Então, às vezes precisa de uns cuidados especiais ali para aquele pulmãozinho. Ou seja, não é porque a ciência diz que 37 semanas já não é mais prematuro, que precisa, ele tem que sair dali. Exatamente. Então, e outra assim, coisa também, só te cortando aqui um pouquinho. Às vezes você pega um médico cesarista, que é aquele que ele é 100% a favor da cesárea, e ele tá com uma viagem de família marcada, e aí aquele bebezinho lá vai pagar por isso. Ou seja, então, ele não quer adiantar pelo seu bem apenas, pelo bem do bebê. Ele quer adiantar pela agenda dele. Sim. Senão ele perde aquele parto. E é triste falar sobre isso, mas infelizmente acontece. Então, assim, é preciso estar alerta para isso. É preciso ter o conhecimento para você fazer a sua escolha de quem fará o seu parto, né? O que está envolvido com esse parto, né? Nós temos as indicações, né, reais de cesárea, que, né, são, por exemplo, né, quando você entra em trabalho de parto, né? Então, assim, você pode ter 10 centímetros de dilatação. Muita gente pensa assim, estou com centímetros... a mulher precisa chegar a 10 centímetros de dilatação. Mas todas se preocupam com uma dilatação. Eu tenho que ter dilatação. E o trabalho de parto são inúmeros fatores que precisam acontecer. Então, às vezes, acontece da mulher se preparar e, clinicamente, ali durante o trabalho de parto, algum indício faz com que aquele parto não está em andamento clinicamente normal e precisa de uma cesárea. Mas a mulher entrou em trabalho de parto. O bebê sabe que vai nascer. Então, diferente, né? É diferente. Então, às vezes, você está em trabalho de parto e o bebê dá sinais que não está bem, né? Quando o batimento começa a decair, tá? Então, sinal disso, sinal que pode entrar em sofrimento fetal. Então, isso é uma indicação de cesárea, né? Às vezes, você está com 10 centímetros, mas por algum posicionamento, o bebê, você está lá há algumas horas em trabalho de parto e o bebê não desceu, né, o total ali na pelve. Não encaixou certinho. A gente chama isso de desproporção céfalo-pélvica, que quando o bebê não encaixa, né, por alguma razão ali não desce, então a indicação também é cesárea, né? Quando clinicamente a mãe e o bebê não estão bem. Então a gente tem que analisar todo. Então, assim, a gente precisa, para realmente dar uma indicação, a mulher precisa entrar em trabalho de parto. É claro que
né? Se tem restrição de crescimento do bebê, às vezes algum fator ali da pré-eclâmpsia. Só que isso, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, não é indicação real de cesárea. Tudo precisa ser avaliado. Quando você tem uma gestação de alto risco, você precisa ser acompanhada mais de perto pelos profissionais. Mas isso não te impede de ter um parto normal. Ou seja, muito do terrorismo que acontece na cabeça dessas mamães é falta de informação dessas mamães. Exatamente. Circular de cordão, que é quando o cordãozinho está enrolado no pescoço do bebê, isso não é uma indicação de cesárea, a não ser que você entre em trabalho de parto por alguma razão durante a contração, né? É quando comprime ali, às vezes o batimento do bebê desce. Aí sim é outro fator. Mas não é porque o ultrassom mostrou que tem circular de cordão, porque o bebê ele vai se enrolar ao longo da gestação. Sim. Então, isso não é uma indicação de cesárea. Outro dia eu escutei uma paciente que relatou de uma amiga que o médico falou para ela que o cordão estava passando pelo cotovelo, só encostando, então isso era uma indicação de cesárea. Nossa. Então, cuidado, sabe? Com terrorismo. Né? Você tá ali para... terrorismo. E aí o que acontece? Pega um sonho da mãe, né? Sim. Que ela carrega, assim, durante a vida dela inteira e simplesmente coloca em jogo, né? E hoje, quando as mulheres falam assim, eu queria ter normal, mas eu não pude ter normal. Não tinha indicação para ser normal. Eu fico Será realmente que não tinha indicação? Eu penso exatamente isso, porque assim, como a Kelly falou, existe casos que sim, é casos de segurança. Sim. Mas tem casos que não precisaria ser. E eu posso dizer que a maioria, né? Vamos falar de 10, eu acho que uns 8 aí... porque se a taxa recomendada seria de 15% e estamos em 90%, algo errado não está certo. E você, assim, naquele momento do parto, é claro que você tem... Quando você escolhe o seu médico, você tem que se sentir segura, né? Não dá, é claro que eu dou as indicações sempre, né? Eu trabalho com vários, né? E assim, eu dou as indicações, mas não adianta. Às vezes o que é bom para mim, exato, né? Não é bom, mas ela tem que sentir confiança, ela tem que, né, buscar informação sobre aquele médico, ela precisa, né, ter, às vezes é aquele médico de anos dela, não adianta às vezes ela querer, e ela não tem aquela confiança, eu preciso que ela chegue naquele momento confiante da equipe que vai estar com ela, né, e buscar realmente, que nem, por exemplo, eu tenho uma cesárea, eu preciso fazer outra cesárea? Não, uma cesárea não é indicação de você ter que fazer outra cesárea, você pode tentar o parto normal. 2 cesáreas é indicação de outra cesárea? Não. Mas isso aqui... se fala muito. Eu achava que sim. E não, tá? É claro que você tem os seja, seus pontos ali. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, eu tive uma paciente que ela tinha 2 cesáreas e ela me buscou, a gente, né, juntas ali, eu fui, né, trabalhando todo o pré-natal dela, com equipe também, então ela acompanhou. Aqui, realmente, assim, o médico também ele tem que ter, né, uma equipe, ele tem que ter uma experiência também com relação a isso, porque tem também, como uma terceira cesárea tem as suas, né, fugiu até a palavra, tem os seus riscos, né, uma terceira cesárea, o parto normal também sim pode ter. Então, assim, para ambos você precisa ter ali conhecimento. Então, ela buscou uma equipe, né, de médicas em Campinas. Então, eu acompanhei ela durante o trabalho de parto, durante o pré-natal, e ela teve seu parto normal após 2 cesáreas. Olha que maravilha, gente. Então, sim, é possível, né? Mas é claro que a gente fala assim, é uma escolha da mulher. Às vezes eu tenho aquela paciente que não quer, eu sei de formação, e eu quero uma cesárea. Mas tudo tem bem que ser uma também. escolha dela. Uma escolha dela. E tudo bem também. É isso. Até porque, assim, não podemos esquecer também que vai ficar uma cicatriz ali. Muitas mulheres, a cicatriz fica bonitinha, fica discreta, muitas até somem. Muitas não. E eu falo porque eu atendo muitas mulheres com baixa autoestima que falam, Rodolfo, não consigo usar um biquíni por conta da cicatriz da cesárea, que às vezes virou queloide e tudo mais. E aí pega. E às vezes não precisaria. Foi falta de informação, muitas vezes, e acabou chegando nisso. É um defeito da mulher? Claro que não, não estamos falando nisso. Mas está interferindo na autoestima. E talvez não precisasse. Agora, eu vou puxar um outro gancho. Nesse ponto, existe mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que assim, é um assunto muito extenso, senão a gente ficaria aqui. Mas inteiro, eu acho, né? eu acho que a mulher ela precisa buscar, né? E eu falo assim,
buscar a equipe, buscar estudar sobre isso, né? O médico que realmente, né, para ela não ficar naquela insegurança. Às vezes eu tenho aquelas pacientes que chegam com 37 semanas e está insegura com relação ao próprio médico, porque começou a conversar e aí às vezes quer buscar um outro pré-natal, enfim. Então busque ali desde o início, né? Saiba, hoje a gente tem informação, a gente consegue, né? Você tem escolha, né? Você tem as escolhas ali com todo o profissional. Exatamente. Né? Até mesmo quando você vai casar é uma escolha. Exatamente. Né? É claro que você passa ali a conhecer, mas eu digo assim, né? Veja, né, se você tem o mesmo objetivo que seu médico, mas ele está ali também para te orientar. Como eu sempre falo, às vezes eu já tive presente em vários partos que realmente, né, tem aquela frustração de buscar muito aquele sonho, aquele parto normal, e às vezes, por alguma razão, alguma intercorrência, precisa-se fazer uma cesárea. Para manter É a difícil segurança. falar assim, né, para aquela mulher que está, né, naquela situação, mas você sabe que foi necessário, mas tem que deixar ela ter aquela sensação dela, daquele choro, mas nada do que ela fez ou do que ela se preparou foi em vão. Com certeza. Ela entrou em trabalho de parto, ela estava ali, ela teve o momento dela. Até porque vai fortalecer para a recuperação também. Fortalecer também para a recuperação dela. E claro, né, todo psicológico a gente sabe que é ali, né? Então são outros momentos que depois a gente tem que ir ali buscar juntamente com ela. Fantástico. E agora? Eu me lembro que eu estava chegando na igreja num domingo. O Rodrigo me liga, Rodolfo, corre pra cá que a gente tá indo pro hospital. Eu falei, oi? Eu tinha acabado de chegar na igreja. Esse eu não sabia. Eu tinha acabado de chegar na igreja. Ele falou, Rodolfo, corre pro hospital, pra Santa Casa, né? Ele falou, estamos a caminho já também, vai pra lá, que é hoje. Eu falei, sério? E assim, eu nunca havia acompanhado um E parto. agora eu tenho uma pergunta pra você. Eu que vou te entrevistar. Então vai lá. Eu sei que foi o seu primeiro parto e quando você deu seu sim pra mim, né? Que você ia acompanhar essa experiência, ia registrar, eu fiquei muito feliz. Mas nesse momento da ligação, qual foi o sentimento, qual foi a sensação que você teve? Eu vou deixar para te responder isso já. Porque foi uma das experiências mais loucas que eu vivi. Uhum. Mas eu não posso deixar isso cobrir a sua experiência. Combinado. E aí que tá. Neste momento que você chegou, para mim foi um cenário totalmente novo, diferente. Que eu sou acostumado a fotografar gestantes, sou acostumado a fotografar até mesmo o bebê ali recém-nascido e tudo mais, com a família, tudo. Mas esse cenário para mim foi totalmente novo e surreal. E aí, na hora que eu cheguei, eu me deparo com uma situação das profissionais te acompanhando, cuidando da massagem. Dançando, né, Kelly? Cuidando das massagens, dançando, fazendo os alongamentos. E a gente tem tudo isso em vídeo, tá? Então, fazendo todo esse cuidado. Só que pra mim, até então, ok, elas estão cuidando. Na hora que eu vi a coisa acontecendo de verdade, gente do céu, como que foi isso pra você? O momento do parto. O momento do parto. Dá até uma emoção. Aqui, essa conversa tá me dando saudade, viu, gente? Eu confesso que eu respirei fundo junto com você agora, porque... Então, a gente imagina um cenário, né? A gente imagina uma dor. Mas é algo que não dá para descrever. Assim, eu vou tentar. Mas é um misto de emoção com responsabilidade, porque a dor é grande. É a dor que a gente esquece. O pessoal fala esquece, né? Pode. Mas para mim foi assim. Acho que isso é essa dor, não um momento, né? Um momento. E você fica ali naquela tentativa, naquela concentração. Eu preciso trazer esse bebê ao mundo, lembrar de tudo que foi ensinado pela Kelly, praticar e com aquela responsabilidade agora não tem como voltar atrás. Não, e na minha visão de fora ali, totalmente angustiante. Eu falei, Não, então, Rodolfo, assim, teve um momento que parecia que eu não ia dar conta, porque foi um processo longo ali. Eu não sei em relação à sua experiência, se foi rápido, demorado, médio. Eu sei que cada um tem o seu tempo, cada corpo responde de uma forma, mas na tranquilidade que foi tudo natural, do jeito que tinha que ser, né?
eu coloquei todas as minhas forças. E eu lembro que a doutora Natália falava para mim, vai, agora eu preciso que você faça toda a sua força do mundo. E eu pegava toda aquela força. E não vinha! E não vinha! E acabou. E não vinha. Aí eu olhava assim pra cima e eu falava, o que eu vou fazer? Porque tem que sair agora, eu não tenho mais como voltar atrás. E isso foram algumas Foram, vezes. Foram, Rodolfo. E eu cheguei a pensar que eu não ia sair. Eu lembro dessa cena. E aí, pai, já tá vindo a cabecinha, já tô vendo o cabelinho, né? E nesse momento você já tava vendo tudo. Sim. E aí foi. E aquele alívio. Nossa, aquele alívio. Porque realmente dá um medinho na hora. Eu falei, mas agora? Eu cheguei a pensar Não tem como naquele voltar. momento. Eu cheguei a pensar, o que a gente pode fazer agora? Não tem como voltar, porque era um momento que realmente já estava ali em nascimento já, né? A gente Nem que eu fala quisesse que chama-se desistir. Partolândia, esse momento. Por quê? Nós temos as fases do trabalho de parto. Então, quando a mulher ela chega sai de uma fase que a gente chama ativa e vai entrar na fase do expulsivo, que é a hora do nascimento, essa transição a gente chama de partolândia. É onde a mulher realmente se entrega naquele momento. Não adianta você falar com ela precisa estar ali. Então, às vezes, muita coisa ela não vai nem lembrar, nem ouvir. Ela precisa estar naquele momento. Porque se ela não está, ela se desconcentra. Então, ela se conecta ali. E aquilo é hormonal, né? Acontece. E é um momento que parece que tudo fica invisível. Nada mais importa. Só a minha força. Só o que eu preciso fazer. Só o meu papel de trazer a minha filha no mundo. E então foi maravilhoso. Assim, foi uma experiência dolorida. Mesmo depois que sai o neném, eu lembro que a placenta ainda continua doendo. Dá uma cólicazinha. Até a placenta sair, a mulher sente uma cólica. Única. E eu jamais pensei que todas as minhas escolhas, né, dos profissionais, do médico, daquele momento, seria tão importante. Porque eu estava ali sendo totalmente respeitada, acolhida. Eu estava ali na posição que eu escolhi, que meu corpo escolheu, entendeu? Não me foi colocada. Não foi sentada, não foi deitada na cama e fica aí e faz sua força. E cala a boca, porque existe isso. Você acredita que existe profissionais que naquele momento que você precisa extravasar ali, buscar forças, não te deixa expressar os sentimentos? Então, assim, as minhas escolhas ali conscientes, a busca que eu fiz, a inspiração que eu tive, porque antes de me falarem que existia essa equipe que te preparava, que te auxiliava, para mim ia ser um processo natural, eu não precisava disso, a minha mente era fechada para isso, Sim. porque eu não tinha conhecimento, né? Mas fez toda a diferença, foi emocionante, foi único. E aí agora eu posso falar. É bom demais, né? Eu vendo isso de fora, eu ainda não sou papai, espero sim, mas ainda não. E como eu nunca tinha tido essa experiência, foi assustador. Brincadeira, mas eu vou explicar o porquê disso. Porque... Culturalmente, e assim, se tem muita... se fala muito assim, parto normal é isso, né? Não, a mulher vai sentir dor, vai acontecer um monte de coisa. Então, aquilo na mente, né? E até você vivenciar aquele processo... Para o homem é diferente. Por isso que a gente tem, né, toda a preparação do pai também, né? Mas você estava ali de um... E aí, no meu caso, o que aconteceu? Por já ter o carinho e a amizade de vocês há muitos anos, eu me coloquei como realmente alguém da família, vamos colocar assim, e ali eu vivi essa emoção junto. Por mais que eu estivesse fotografando tudo. E aí eu comecei a perceber justamente esse detalhe que você falou de... Tô perdendo a força, não vou conseguir. Muitas vezes você falou lá, gente, eu não vou conseguir, parece que não vai. Vai. O desespero, o choro de falar que não vai conseguir. E eu vendo tudo aquilo. Está no limite. E eu vendo tudo aquilo e falando, Deus, que loucura. E assim, no meu cantinho, sem atrapalhar, sem falar nada. Mas vendo toda essa movimentação, todo o cuidado dos profissionais... Mas, ao mesmo tempo, vendo que, por algumas vezes, você deu tudo de si e não aconteceu. E, para mim, a cena que ficou registrada na minha cabeça e que todo mundo fala, e até então eu achava que era só uma romantização, mas não. Na hora que foi para realmente a Valentina nascer, o grito que você deu foi diferente. Foi surreal. Ali a chave virou, você mudou. É como se realmente tivesse falado, Deus tivesse falado É um assim, encontro, né? É agora.
Até arrepia, porque assim, foi surreal. E a sensação na hora, o ambiente mudou. O ambiente mudou, a força que você expressou na hora foi totalmente diferente. E ali a Valentina nasceu. Então, para mim, isso foi totalmente emocionante, porque eu tava vendo todo esse momento de aflição, mas eu vi isso tudo acontecer. Eu falei, Deus, que oportunidade linda de eu poder acompanhar isso de camarote. Que legal, né? Porque é um momento único a gente Sim. saber, ai, nasceu a Valentina e tudo mais, eu vou lá ver depois. Cara, eu tenho hoje o privilégio de falar que além do Rodrigo, eu fui a primeira pessoa que viu ela e que ela me viu. Antes de mim. Exato. Então isso é muito louco. Para mim, esse privilégio, e muito obrigado mais uma vez por esse carinho de ter me convidado para fazer parte disso, mas parabéns por isso. Obrigada. Porque isso é algo que Deus separou de presente para as demais, mulheres. né? E é algo que realmente não tem como negar. O toque de Deus nisso, nesse cuidado, nesse carinho. E foi muito louco. Essa transformação, essa virada de chave. Eu acho Você que vai essa é a de uma frase. ponta do rio para outra. Essa é a Ela definição de um parto. É muito louco mesmo, né? É muito louco o que acontece. E é legal ter o seu ponto de vista, porque tem muita coisa que eu não lembro. Eu não lembro do grito, por exemplo. Ah, eu lembro. É o momento que ela vai. É por isso que eu falo que Mas nesses agora, momentos... você na fala. hora que eu ver as fotos, eu vou ver com outro olhar. Na hora que eu ver, vou falar, esse foi o momento do grito. E assim, quando eu optei, né, em chamar alguém, em chamar você, né, não seria alguém, seria você, porque não seria ninguém mais. A minha Pri, eu tinha uma referência, né, tanto para me orientar, buscar a equipe de parto, planejar o meu parto em si, porque eu estava totalmente leiga nesse assunto. E ela tinha alguém para fotografar. E aí eu comecei a reparar umas pessoas que... E para mim isso era muito estranho. Como eu vou chamar alguém para fotografar ali o meu momento de intimidade? As minhas partes íntimas. Total. A minha filha nascendo nua, né? Então, eu cheguei a pensar muito sobre isso. E eu falei, tem que ser o Rodolfo, não pode ser outra pessoa. Por quê? Porque, como você falou, a gente é como se fosse uma família, né? E eu tinha receio antes, quando eu pensava sobre registrar o parto. Eu pensava assim, mas como que eu vou me sentir em um momento de intimidade, né? O receio de ficar intimidada com uma pessoa ali. Mas daí não é uma pessoa, era você, sabe? E quando você falou o seu sim para mim, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho imagens hoje que eu nunca poderia imaginar, né? Porque não é ela nos meus braços, é ela saindo de dentro de mim, gente. Isso é muito incrível. Então, feliz por essa decisão que eu tive, por permitir, né? Por me permitir esse momento e saber que era alguém tão capacitado, tão especial como você. Muito obrigado. Muito pelo obrigada, carinho. viu? Eu que agradeço. Nossa, para mim foi é o que eu falei. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E para você isso deve ser mágico, poder trabalhar com isso, porque é algo surreal. Eu falo que é uma sensação única, é cada parto. Você saber que você ajudou realmente um ser humano a ver a vida. E a diferença que ela fez naquele momento, né? Total. Nossa, é surreal poder trabalhar com... Eu falo que às vezes não é, as pessoas pensam só assim, vai lá para... Não eu falo sempre de intervenções, né? Você tá ali para um momento, às vezes, só de olhar. Só de você olhar para aquela, né, o vínculo que você tem com o paciente, enfim, né, amiga que se torna, porque Sim. eu sou a pessoa, eu acho que eu vejo mais até próprio que o próprio médico, porque eu vejo, né, durante todo o mês, quase todo porto dia. seguro que você se torna para a pessoa também. Então você tem aquele, né, não é ficar assim, olha, faz isso, senta aqui, respira, não. Se necessário, às vezes existe esses casos de quando a mulher está algumas horas em trabalho de parto, né? Então, às vezes, algum exercício, outro um posicionamento que a gente até ficou, né, lá na sua casa mesmo, a gente começou, né, com alguns posicionamentos. Mas saber o porquê de fazer aquilo. Não é simplesmente fazer porque a mulher tem que fazer uma maratona antes do bebê nascer, porque ela tem que agachar. Porque o exercício, eu sempre falo muito isso, não é você agachar, você sair fazendo um monte de coisa que vai fazer o bebê nascer. Se fosse fácil, assim, toda mulher que agachasse, o bebê ia nascer. Mas não é assim.
É agir no momento certo, se necessário, é um toque, é respeitar, é uma massagem. Respeitar aquele momento que ela quer, às vezes, descansar. É amarrar um cabelo, é dar um copo de água, é simplesmente dar a sua mão ali para ela apertar, que eu já saí várias vezes. É estar ali. É estar ali. É o encostar dela ali em você. São vários pontos ali. É sentir que você... É tão mágico, é tão gostoso. E, assim, eu já participei, né? Eu posso contar... São inúmeros, assim. E, assim, independente dessa via de parto, aquele encontro, né, você está presente naquele momento, naquela história. E quando você está também presente na segunda gestação, eu tive vários agora que você participa não só do primeiro, mas você participou de todo um primeiro, de repente o segundo você está ali, você novamente está ali com aquela a confiança que você sabe que ela depositou em você e que você, o carinho também. Nossa, é extremamente. Então eu já tive partos que demoraram 3 dias por conta de indução, né, de induzir, de começar. Okay. Então já tive aqueles que foram em menos de 40 minutos. Uau! Né? Então, assim, eu já tive paciente que eu vim do carro, lá de Itapira até aqui, falando assim, Kelly, vai nascer. E você dentro do carro, assim, eu sei. Então, você fica Estou indo para isso. E aí eu no carro junto e chegar no hospital e estar ali com né, o bebê quase nascendo. Já tive, esse ano mesmo até me aconteceu, uma paciente que ela era a 4ª gestação dela. E a gente sabe que hoje existe o parto domiciliar, que é totalmente diferente de tudo, né, de toda a parte hospitalar. Sim. E claro que isso tem que ser planejado, né? Você tem que ter o seu perfil para isso também, querer muito isso, né? Do parto planejado é totalmente diferente de um parto hospitalar, né? Hoje a gente tem dados que comprovam também que não tem tantos riscos, né, de se ter um parto domiciliar quando bem acompanhado, quando bem estruturado. Se você tem uma gestação de alto risco, você não tem um parto domiciliar, então são vários, né? Okay. E foi realmente um parto a jato, que na verdade, assim, era o segundo parto dela em casa, mas nasceu comigo e com o marido. Nossa. Foi a primeira vez que aconteceu. Então, assim, foi uma experiência. Uma vez uma médica, né, uma obstetra falou assim para mim, num parto a jato que a gente teve, ela falou assim, você sabia que uma hora vai acontecer? Vai acontecer o quê? Uma hora vai nascer na sua mão, porque assim, é uma coisa que você trabalha com isso, eu falei assim, não vai, eu sempre, né, enfim, aconteceu. É uma sensação de você estar ali junto, isso é claro que 15 minutos, logo depois, né, Okay. chegou toda a equipe, enfim, deu todo o recurso ali. Mas é algo que pode acontecer. A gente vê várias histórias, todo mundo fala assim, será que nasce, né, no elevador, na escada? Pode sim acontecer. Claro que você, né, Sim. Ali era uma 4ª gestação, mas, enfim, eu falo que assim, é gratificante. Eu não sei nem falar, eu perco as palavras, porque eu amo o que eu faço. Não, eu sou mágico. apaixonada. Meus olhos até, ali me falando aqui, eu relembro de tudo. Aí eu começo a querer chorar, porque é muito gostoso. Você tem ideia de quantos bebês você ajudou a nascer? Ou já perdeu as contas? Eu já perdi. Acho que ano passado eu fiz... Olha, eu não sei, a estimativa... são muitos, assim. Quando eu vou parar para pensar, assim, eu acho que assim, só num ano, às vezes é 54, 100. Então, assim, eu não... Nossa. Entre cesárea e parto normal que você acompanha e tudo, mas é bastante. Há quanto tempo fazendo isso? 6 anos. Fisioterapeuta São 20. muitos bebês. Muitas mamães. Meu Deus! Aí eu acompanho aqui em Campinas, então é todo um... Quais as cidades que você atende, que você consegue fazer esse acompanhamento? Atendimento presencial, Mogi Guaçu, Mojimirim e Olambra. Ok. Né? Parto, a gente, né, a pessoa entra em trabalho de parto. Eu tenho pacientes aqui que, pelo plano de saúde, acabam tendo nos hospitais em Campinas. Ok. Então, em Campinas, Vera Cruz, Maternidade, Madre Teodora. Em Araras também, né, já fui acompanhar parto em Araras. De Itapira vem muito para cá. Conchal, o SUS de Conchal. Foi maravilhoso o parto que eu acompanhei com as enfermeiras lá pelo SUS. Que legal. Foi super respeitoso, foi maravilhoso. É um hospital pequeno e com uma assistência que foi inacreditável. Parabéns a toda a equipe do Hospital de Conchal, então. Sabe? Foi bem incrível. Então, e online também, né? Eu tenho paciente, por exemplo, que eu atendo, eu tive uma paciente há pouco tempo que teve bebê, ela estava no Canadá, então eu acompanhava, né, dando aulas online para ela.
de outro estado. Então, hoje a gente, depois, né, na verdade, da pandemia, a gente acabou aderindo. Então, tem pacientes que estão, né, fora, em outro estado, e a gente consegue acompanhar com a fisioterapia, né, dar todas as informações, não em si o parto, né? Sim. Quando é muito longe. Agora, quando é aqui na região, sim, eu acompanho. Que legal. Partindo para a parte final, meninas, o que vocês gostariam de falar que talvez a gente não tenha tocado no assunto? Existe algo ou não? Mas queria deixar esse momento para vocês realmente agora deixar ou uma mensagem ou realmente trazer algum assunto para a mesa que vocês acham que seja interessante, que talvez tenha faltado. Então agora é com vocês. Eu quero comentar com você ainda sobre a hora do parto, uma experiência que eu tive. Porque algumas mamães, inclusive, talvez aquelas que engravidam de forma sem planejar, sem querer, e às vezes não aceitam de começo, ou até aquelas que estão desenvolvendo a gestação e tem aquela sensação, não sei se alguém já comentou com você, parece que eu não consigo ter amor ainda. Eu já tive. Né? Então, assim, já ouvi isso, uma pessoa próxima falou assim, será que eu vou amar meu filho? Será que vai ter esse sentimento? Porque parece que não foi gerado ali naquele então, né? A minha experiência durante a gestação, por ser, né, dessa parte do desenvolvimento e já ter muita consciência, trabalhar meus pensamentos, como eu falei para você, que foi tudo sempre muito positivo, né? Eu idealizava como seria esse momento. Foi tranquilo, foi gerando uma conexão ali, um amor, que aparentemente parecia um amor, né? Mas na hora que a Valentina nasceu, talvez na hora do grito que você falou, né? Que foi onde a conexão que Deus falou agora vai ser a hora dela. Quando ela estava nos meus braços, Rodolfo, foi um momento tão mágico. Eu descrevia e descrevo assim, comento com algumas pessoas, porque para mim parece que desceu uma purpurina do céu. Eu fico até emocionada. Naquele momento, aquele amor de mãe nasceu ali. E a sensação foi justamente essa, que desceu uma purpurina do céu e aquele bebezinho ali, o amor maior do mundo que todo mundo fala ou falava para mim, apareceu e eu vivo até hoje. Então, às vezes vai ser nesse momento, às vezes vai ser daqui 1, 2 meses, como eu tenho alguém perto que aconteceu, mas não se preocupe com isso, né? Dê o seu melhor, dê o seu amor, da maneira que você aprendeu, porque cada um tem o seu jeito de amar. E uma hora o vínculo, a conexão vai se estabelecer ali. Uau. Essa é uma das experiências que eu queria compartilhar. E a outra também é sobre a busca da informação mesmo, porque se eu não tivesse a minha prima naquele então, lá no comecinho da minha gestação, falando, prima, vai atrás como que chama quando a gente desenha o parto? Trabalho de parto. Não, o plano de parto? Plano de parto. Vai atrás do plano de parto. Você já estudou sobre o plano de parto? E eu, o quê? O que é isso? Né? Eu não tinha noção do poder que isso... Como que mudar a minha história, né? De minha e da minha família. Então, é importante, sim. Não como eu pensava. É natural, fiquei grávida, na hora eu vou no hospital e vai nascer. Não, mas existe um preparo para isso. Hoje é possível planejar da maneira que você pode. Busque informações para que não seja como as pessoas querem que seja, mas como você quer que seja. Então, agradeço a ela que me influenciou de forma positiva e é onde comecei a estudar, comecei a buscar conteúdo na internet, comecei a ouvir sobre a violência obstétrica e me blindei disso. Então, fez total diferença. Então, estudem, vai atrás, busquem o que você quer, o formato de parto que vocês querem, busque profissionais que te deixam à vontade, que não apenas te deixem escolher como apoiam suas escolhas, desde que elas possam acontecer dessa forma. E eu acredito que é isso. Muito obrigado. Agora você, Kelly, por favor. Bom, eu acho que como a Aline falou, né, plano de parto é algo que é muito, sim, individual, importante, né, onde você deposita ali o que você quer de vivência, o que você não quer que seja feito. Claro que sempre buscando profissionais também para te orientar com relação a isso, mas o plano de parto é seu, é você que tem que, né, dirigir ele, né? Como eu falei, o parto é da mulher, então assim, isso acaba evitando também, né, dentro do hospital ali coisas que você não quer, né, que seja feita.
Então, como intervenções que não são apropriadas ali. Então, busque, né, o profissional e também lá desde o início, né? Eu sei que tem aquelas que, mas, né, o antes ou depois ou o meio da gestação, se alguém te falou alguma coisa e não foi no início da gestação, você já está ali de repente 30 semanas, 36 semanas, mesmo assim busque, né? Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Às vezes é aquele seu momento. Então, assim, realmente, cuidado também muito com... Eu acho que a internet está aí, às vezes a gente vê relatos de muitos partos, né? Instagram está aí para isso, mas busque o seu momento, né? Não se idealize muito, né? A gente não sabe o que realmente, né? Eu acho que é válido, mas cuidado para não transpassar muito aquilo para você do que foi bom, busque se a informação é correta, tá? Busque profissionais, né, com relação, quer um parto normal, busca aquele médico que vai te trazer confiança, né, uma equipe que te traga conforto, que vai te passar informações necessárias. Cuidado com o Google, né, tudo a gente procura em Google. Cuidado com o Google. Cuidado com o palpite, né, porque assim, eu falo que sempre, antigamente, se existia muita violência realmente, né, a mulher passava por muitas coisas, né, dentro mesmo de hospital, enfim. E aí a gente tem aquela avó ou aquela mãe que passou por isso e de repente não quer que a filha hoje passe por isso. Então, para ela, às vezes a cesárea é porque ela passou por coisas que ela não quer que a filha presencie, né? Então, assim, né? É claro que cuidado quando você lida com a família, né? Principalmente mãe, sogra, né? São pessoas às vezes, mas também saiba que o parto é seu, que a escolha é sua, né? Tenha diálogo com o seu companheiro, com o seu marido. Pai, o companheiro, gente, é muito importante nessa hora. É quem vai te dar. Eu já perguntei várias vezes em avaliações, quando eu começo as consultas, aí eu falo assim, qual é o seu, né? O que você deseja? Aí ela fala assim, eu quero um parto. Ele fala assim, mas ela quer, o parto é dela. Não é bem assim. O parto não é só dela, né? É claro que é a mulher ali, mas o momento ele precisa dar um suporte. Então, eu sei que às vezes sai por, né, mas é um momento do casal, os dois vão estar ali. E assim, eu sempre estou presente ali para os dois, mas o seu companheiro, o pai, né, o companheiro, ele é o seu porto seguro ali naquele momento. Então, esteja presente nesse momento. Então, eu falo que o pai também coloque ele dentro de toda, né, todo o pré-natal, quando possível, acompanhe a sua mulher no pré-natal ou até numa sessão porque tem muitos que acham que assim tudo isso é frescura. Para que você vai ter uma físio ou uma doula ou essa informação? Então tem muitos que acham plano de parto. Então entenda do assunto. A gente precisa primeiro entender para depois a gente ver se aquilo é bom ou não. Exato. Né? Então eu acho que buscar sempre, então, para todas as mamães aí, eu acho que se prepare, né? Eu acho que busque o seu médico, busque a sua equipe, né? Claro que a gente tem aquelas que nem tudo, né? A gente sabe que hoje tem o SUS está aí para funcionar, a gente tem assistência, então busque fazer seu plano de parto profissionais que vai te falar sobre essa rede de apoio no SUS para você ter, sim, é possível ter o parto pelo SUS, né? A gente sabe que é possível isso, então busque, né, o seu plano de parto, busque a assistência necessária para isso, informações do hospital que você quer ter o seu bebê também, né? O que você quer ali naquele momento. Então é mais isso mesmo, sabe? Eu acho que é o Dia das Mães, aí chegando todo mundo, mês de maio, todo mundo tenho aí algumas mamães para receberem os seus amores aí, né, seus pacotinhos no braço, então acho que é um mês que aflora muito, toda uma sensibilidade, né, aquelas que estão esperando e aquelas que vão ter o bebê, então eu acho que para todas aí busque sempre informação certa e assim o seu sonho, né? Exatamente. E agora, como as pessoas fazem para achar vocês? Primeiro você, Aline, por favor. Como que elas acham suas redes sociais? Então, a minha rede social hoje tá mais mamãe mesmo, viu? Elas vão conhecer a Valentina lá. Depois que eu tive a Valentina, eu dei uma pausa nos atendimentos, porque foi uma decisão minha, né? Na gestação já. O atendimento, ele envolve algumas horas e preparos, né? Então, com filho, com bebê, fica um pouco limitante, então eu optei por não estar atuando agora, tá? Então, eu posso até
partilhar aqui meu Instagram, mas hoje só tem fotos de família. Porque hoje eu estou mais... Mamãe. E muitas buscam isso também, né? E Exatamente. Essa experiência. atuante no Dr. Rodrigo Almeida, Clínica Médica, né? Perfeito. Aline Almeida Oficial, Ok. é o meu Instagram. E aí tem o dele, que é onde a gente faz os trabalhos lá da modulação hormonal e os preparos também de mãezinhas, mulheres que querem engravidar, né? Dr. Rodrigo Almeida. Perfeito. Acho que é isso Acho mesmo. que é isso. Dr. Rodrigo Almeida, se Só. não me engano. Posso falar só uma coisinha Claro. para mim finalizar a minha parte? Uma experiência aqui. Para as mamães de ontem, hoje e amanhã, né? Peguem seus filhos no colo, dê muito colo, diga a importância deles, o valor deles, né? Porque as palavras são poderosas e você já está trabalhando o futuro do seu filho. Então, olhe nos olhos, abrace, elogie, conte os pontos positivos, né? Fortaleça isso. Outro dia eu estava falando assim para a Valentina, porque eu tenho um hábito, né? Um dos exercícios que eu passava nos processos de coach, de você identificar seus pontos positivos e fortalecer. Então, eu passava eu sou linda, eu sou inteligente, sou carinhosa, e eu aplico isso na Valentina porque ela ainda não sabe, né? Sim. Pelo menos eu achava que não sabia. Então, eu sempre, desde a barriguinha, depois, quando eu dava mamazinho para ela, desde bebezinho, eu ia falando, você é linda, você é preciosa, você é inteligente, porque parece que não, mas eu estou já formando uma memória, né? Uma sinapse neural ali, um comando para a mentezinha dela, e ela vai crescer acreditando no que eu tô regando ali todos os dias, né? Então, filha, você é linda, você é especial, você é amorosa. Outro dia eu falei assim, filha, você é linda. E ela continuou, eu sou preciosa, eu sou carinhosa. E quando eu olhei aquilo, eu parei assim, e eu me emocionei, né? Porque Claro. eu esperava que ela ia ter um pouquinho de entendimento, mas um pouquinho mais pra frente. Então, ali eu entendi que as minhas ações já estão gerando frutos. Com certeza. Então, preste muita atenção no sentimento que você emana para os seus filhos, não importa qual a idade deles. Se é um recém-nascido, se ele já tem 20 anos. Mamãe, você é a referência do seu filho, né? É você que é a fortaleza, é em você que ele busca muitas vezes a confiança, a força. Então, independente dos desafios, dos sentimentos que às vezes nos afloram, quando as coisas não estão indo do jeito que a gente gosta, né? Nos momentos de birra, mas entenda o seu papel ali, de fortalecer essa identidade dessa criança, que vai ser um futuro, um esposo, um profissional, um pai, com essas qualidades que está sendo gerado neles agora. Essa dica que você acabou de dar, ela com certeza pode formar o caráter dessa criança de uma forma incrível. Sim. Então, obrigado por essa dica. É um prazer, mesmo. Rodolfo. Agora, como as pessoas te acham, Kelly? Bom, só algo que eu queria também terminar aqui e falar que, sabe, busque sempre os seus sonhos, os seus objetivos, né? Quando eu comecei aqui em Mogi Guaçu, Mojimirim, nessa área, eu não conseguia entrar nos hospitais aqui. Era muito difícil, não tinha esse conhecimento. Até que você vai, então, de passinho, dando conhecimento de tudo aquilo e buscando. Hoje eu consigo entrar, eu dou, né, toda essa assistência, mas antes isso não era, não existia, não se sabia muito, apesar de Campinas, São Paulo, mas aqui não tinha isso. Então, né, busque realmente aquilo que você idealiza, né? Que nem você falou da autoestima, até, né, de estar ali junto com sua filha, com seu filho. Então, assim, para você mesma também, busque, né, sempre você estar ali gestante, busque o que você quer para si, né? No seu parto, no seu pós-parto, e as pessoas que vão estar ali também nesse processo todo com você. E para me achar, eu atendo aqui em Mojimirim, na Clínica Versatile. O meu Instagram é fisio.keldamalho. Eu atendo em Mojimirim também, né, onde eu também dou aula de Pilates há 16 anos. Caramba, que legal. Com meu marido fala, ele fala assim, meu Deus, faz tanto tempo que você está, 20 anos que você dá aula, nem parece que é, né, tudo isso. Então, às vezes, é engraçado que as pessoas começam a fazer avaliação comigo e falam assim, mas quantos anos você tem? Foi a pergunta que eu te fiz. Então, assim, já tem uma longa data aí,
né? E atendo também em Olambra, numa clínica que chama Blomendal, né? Que é lá em Olambra. Então, atendo presencial nessas 3 cidades e de forma online. Agora, mais especificamente para você, Kelly. Essa mesa é a primeira vez que ela está recebendo mulheres. E eu estou muito feliz por conta disso que também. honra. E por ter tido essa conversa nesse nível com vocês, que para mim foi surpreendente, foi surreal realmente. Mas agora eu quero deixar isso aberto para você. Por quê? Porque muitas vezes eu não conheço os profissionais para trazer para essa mesa. E aí já fica o convite. Quando você tiver algo que você queira trazer, vai ser um divulgar, outros profissionais que você queira trazer para cá, para trazer assuntos também, essa mesa ela está aberta para isso, justamente para trazer esses assuntos relevantes. E é o que eu disse, muitas vezes, ou até agora ainda não havia trazido, não porque as mulheres não podem ocupar essa mesa, não tem nada a ver disso. É porque muitas vezes eu não tenho acesso às pessoas. Então eu quero vai ser um prazer dar essa enorme. abertura Obrigada. para você, para sempre que tiver um projeto novo, ou alguma informação nova ou algo, a gente está aqui à disposição e vai ser um prazer enorme ter essas conversas. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Eu fiquei extremamente feliz de vocês terem aceitado esse convite, mesmo nessa rotina louca de vocês também. E eu estou muito feliz de verdade da gente poder presentear essas mamães nesse dia tão especial junto, porque esse podcast, diferente dos outros, ele vai sair realmente no domingo, que é o Dia das Mães, justamente para isso. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Novamente, ajuda a gente a crescer. Se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, compartilha, ativa o sininho para não perder nada. Os assuntos a gente tem tentado sempre, novamente, eu vou dizer isso, trazer relevância realmente para você não perder seu tempo à toa. Então, se inscreve de verdade, ajuda a gente. Coloque aí nos comentários também o que você achou, os pontos que você mais se emocionou junto com a gente aqui hoje. Parabéns mais uma vez a todas as mamães que ficaram até aqui. Envia esse podcast, esse episódio, para uma mamãe, ou que já está com seu bebê no colo aí, ou que ainda está passando por todo esse processo. Eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para ela. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. E eu te espero no próximo episódio. Até mais.